Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida ministerial. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Muito boa noite, estamos começando mais um Papo Reto com o Pastor e, como sempre, estou em algum lugar, daqui um pouco vocês vão se surpreender aonde eu estou e com quem eu estou, e já neste início convidando você para curtir, compartilhar e comentar. Não esquece, conta para as pessoas, é muito importante essa série que estamos fazendo de documentário, lembrando que o Papo Reto é um oferecimento da Editora OBPC, onde você encontra toda a literatura da denominação e também de outras denominações. Entre em contato com o pastor Luiz Ander, em contato com o Enzo, e aí ó, o pastor Marcos Gabriel já está passando aí para vocês as novidades. A maior novidade que nós temos é a Bíblia comemorativa, a nossa Bíblia que vem com o encarte, vem com todo o credo do Brasil para Cristo, muito importante, com um preço super acessível. É importante você estar adquirindo, entrando em contato com os irmãos. E também o pessoal da Manacred. Você está com um problema com o teu nome? Está com alguma dificuldade? Olha, existe algo que eu fiquei sabendo esta semana que é muito interessante. As empresas, quando elas negativam o nome de uma pessoa, você pode até estar com uma dívida, mas não pode ser feito do jeito que eles fazem. Para que possam negativar o nome de uma pessoa, é necessário que a pessoa saiba. Você precisa assinar, inclusive, dizendo assim: eu reconheço esta dívida. Por conta disto, há a possibilidade de tirar o seu nome do Serasa e do SPC. Algo muito interessante, não é perdoar, de pastor Marcos está colocando. Não. Dívida é confessa, mas há um erro que as empresas cometem e tem como consertar esse erro. E vai passar o telefone aqui embaixo, entra em contato com o pessoal da Manacred, tá bom? Para você fazer essa limpeza desse nome. Bem, gente, vamos correr porque não podemos demorar muito. Pastor Marcos Gabriel, tudo bem com o senhor? Muito bom, pastor Marcos Gabriel sempre muito bonito, barbudo, né? Tem que falar disso porque, afinal de contas, né? Essa barba bonita. Eu estou aqui em Poá. Você já sabe porque eu já anunciei, e para mim é uma grande honra, uma alegria estar aqui com esse meu pastor querido ao meu lado, né, que eu já quero pedir para o pastor Marcos Gabriel já colocar. Estamos aqui com o pastor Antônio Martinelli, meu pastor de muito tempo. Paz do Senhor, pastor Martinelli, tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor, não só para o irmão querido, mas para todos os ouvintes. Que maravilha. Pastor, que alegria poder fazer esse papo reto com o senhor, viu? Muito bom, contente mesmo, viu? Amém. Eu estou aqui na casa do pastor André, né? Estou com o pastor Daniel aqui também. Daqui um pouco o pastor Marcos Gabriel vai colocá-los aqui. Eles têm liberdade de entrar a qualquer momento. Estamos aí há alguns dias da Assembleia, a nossa Assembleia Estadual, onde tivemos ali em Águas de Lindóia. E lá eu pensei em ter um tempo com o pastor Martinelli, mas estava muito corrido, né? Estava assim, o trabalho foi muito bem feito, mas com muita coisa para fazer, e eu percebi que estava muito cansativo para fazer. Conversei com o pastor Martinelli. O pastor Martinelli disse assim: não, deixa eu quietinho, mas existem coisas que a gente precisa fazer. Conversei com o pastor André, falou: vamos ver, e conversei com o pastor Daniel. O pastor Daniel é o filho mais velho, é isso? Então é sempre assim. Eu também sou filho mais velho, o pastor Marcos Gabriel também é. Então a última palavra depois do pai da gente é o filho mais velho. Quem dá, né, pastor Martinelli? É verdade. Não tem jeito, né? Não. Aí vai passando um tempo, a gente começa a obedecer os filhos mais velhos. É verdade. E isso aí, o meu pai, o senhor conhece muito bem. Ultimamente eu tenho feito isso com ele, viu? Esses dias eu levei meu pai ao médico. Chegamos no médico, meu pai estava sem um aparelho auditivo para ir no médico e a pressão 18/15. E ele dizendo para o médico que não precisava tomar remédio, que os remédios não faziam efeito e que o aparelho também não. Aí quando eu desci, eu cheguei para ele antes de entrar no carro, falei assim: senhor, para um pouquinho que agora vai falar um pastor com um presbítero. Ele olhou para mim assim: vou contar essa entregando, pai. Ele estava assistindo, né? Eu falei: o senhor está em pecado, pai. Como assim, menino? Eu falei: o senhor vem para o médico, não traz o aparelho e ainda diz para o médico que o remédio é farinha. Aí ele falou: tá bom, eu espero que o senhor esteja tomando os remédios, hein, pai? Mas eu estou muito feliz de estar com o senhor aqui. O pastor Martinelli, gente, para minha vida, ele é
uma pessoa que é um divisor de águas. O Espírito Santo colocou o pastor Martinelli na minha vida em um tempo muito especial e um tempo muito diferenciado. Eu conheci o pastor Martinelli quando eu tinha alguns anos de casado e era um momento de divisor na minha vida. Eu nasci na denominação. Eu sou músico desde os 8 anos de idade. Eu estava falando em casa ontem, a gente estava com uma menina lá, uma criança lá que chama a gente de vovô, 8 anos de idade, e eu com 8 anos eu já tocava. Mas aquela coisa, né, ali na igreja, muito meninão, muito arteiro, e então não era muito visto, né? Não tinha muita prospecção para a minha vida, não tinha mesmo, não tinha, vai ser um músico daqueles lá. E aparece então na nossa vida, houve uma mudança do pastoreio na igreja, aparece o pastor Martinelli lá na igreja com a irmã Rosinha e traz o pastor André. E em pouco tempo esses homens, isso faz parte, pastor. Eu fiz essa homenagem ao Senhor lá em Franca um tempo atrás. E que bom poder fazer ela e deixar agora num programa que é nosso aqui. Eu tive a alegria de fazer isso lá na igreja do pastor Catita, né? No Cleverson, quando eu estive lá. O pastor Martinelli chega e olha em mim aquilo que nem eu nunca tinha imaginado, sabe? Eu nunca imaginei. E eu tenho muitas histórias para contar a respeito disso. Então eu queria assim, fazer um tributo ao Senhor. E depois o pastor André chega e com pouco tempo me convida para ser padrinho de casamento. Eu digo assim, mas você nem me conhece. Não, mas eu quero que você seja padrinho de casamento. E é umas coisas que esses dois fazem, principalmente que mexe muito comigo, né? Pastor André, vocês conhecem o pastor André. Onde ele passa, ele pede bênção para o padrinho. Não sei o que acontece com ele, mas ele pede, pastor. Né? E eu quero louvar a Deus por a vida de vocês. Muito obrigado por nos receber aqui. Quero pedir para você deixar os seus comentários, tá? E eu tenho feito algo, porque a gente tem um pastor que ele está precisando, ele está meio uma idade avançada. Sim. E a gente precisa mandar sempre um abraço para ele não ficar bravo. Então eu vou pedir para o senhor me ajudar. Pastor Milton Carvalho, lá de Caraguatatuba. Ele tá com problema de memória. Porque ele agora mesmo ele deve estar dizendo assim: Pastor Marco, manda um abraço pro pastor Martinelli. Fala pro pastor Martinelli. Pastor Milton, é gravado, pastor Milton, tá bom? É gravado. Um beijo. O pastor Milton é uma figura. Ele fica, a gente tá com o negócio gravado e ele tá escrevendo e mandando mensagem para mim. Você não vai falar meu nome, não. Você não vai dizer que eu tô aqui assistindo. Então, pastor Milton, querido, nós vamos aí gravar com o senhor também, tá? Pastor Antônio Martinelli, o senhor está agora com quantos anos? O senhor lembra quantos anos o senhor tem? 87 anos. Exatamente. Maravilha, muito bem vividos. Graças a Deus. 87 anos, 68 anos de casado. Vou fazer 68 anos esse mês. 26 de 5 de 2024. O pastor Daniel fez uma colinha muito legal pra gente aqui. Então, dia 26 do 5, o senhor faz 68 anos de casado. Exatamente. Com a mesma esposa. Exatamente. Não podia ser de outra forma. Para ter 68 anos de casado, só pode ser. Eu falei que eu ia fazer ele falar. É isso mesmo, né, pastor? E aí, pastor Martinelli, o senhor tem quantos filhos mesmo? 5 filhos. 4 homens e uma mulher. O pastor Daniel, depois é o pastor... Tem o pastor Amauri. Depois pastor Denis. E finalmente pastor André. Pastor André, você é o mais novinho? Eu sou. Mas o que aconteceu com esse cabelo, pastor André? Fazer o quê, né? Nós inventamos agora, preto platinado, tá? Que nem a minha barba. Isso aqui é preto, viu, gente? Preto platinado. E aí, vamos lá, eu não sei por onde eu começo aqui, mas vamos começar pelo começo, que é melhor, né, pastor? Exato. Aí o pastor me deu uma colinha que eu achei muito legal. O casamento, conta um pouco pra gente, pastor. Tem umas histórias muito interessantes do seu casamento. O senhor tem alguma lembrança? Como é que o senhor conheceu a irmã Rosinha? Da onde vocês vieram? Como é que foi? O senhor, conta um pouquinho pra gente. Bom, o nosso casamento... eu comecei a namorar com a minha esposa. Ela tinha 14 anos de idade e eu tinha 16 para 17. Uau! Exatamente. Que legal! Foram 2 anos e meio de namoro, entre namoro, noivado e casamento. Eu casei com 19 anos e meio e ela com 16 anos. Olha! Então, foi assim que começou. Mas nós não éramos evangélicos, nós éramos católicos e eu conheci ela na igreja católica. Ela fazia pouco tempo que tinha vindo da cidade natal dela, de Guaxupé, estava morando ali. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, em Vila Santa Isabel. Vila Santa Isabel. E lá nós congregávamos na igreja católica de Vila Santa Isabel, uma igreja até interessante, que lá o pastor que veio, um pastor italiano,
jovem. O padre. Um padre, aliás, é um padre italiano. Não, tranquilo, é pastor também, né? Naquela época eles eram praticamente quase uns pastores mesmo, né? Cuidavam de uma forma bem diferenciada do povo, né? Então, eu era jovem, muito compromissado com a igreja naquela época. Tanto é que eu trabalhava, acho que com 18 anos de idade, eu trabalhava numa empresa na Vila Formosa. Aliás, trabalhava na Vila Formosa e eu morava na Vila Santa Isabel. Eu saía às 5h30 da tarde da empresa. Naquele tempo usava aquele serviço de alto-falante na igreja. Sim. Lembra? Sim, você se lembra. Lembro. Então, eu ia para o serviço eu ia lá na igreja e ligava os microfones e tinha aquelas cornetas, né? E anunciava às 6 horas a hora da Ave Maria. Todo dia fazia isso. Olha, que legal. O senhor sabia que em Arthur Alvim quem fazia isso era eu, lá na igreja do Brasil para Cristo? Eu ainda me lembro. Este é o serviço de alto-falante da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Cito a rua Desembargador Carneiro Ribeiro, número 89, em Arthur Alvim. Queridos e diletos ouvintes, vos convido para o nosso culto às 20 horas, culto de oração e de libertação. E tocava o hino. Eu sei que eu fazia essa hora da Ave Maria. Aí, ó, já tinha uma unção na minha vida de antigamente. Outra coisa interessante é que quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu tentei aprender a tocar violão para cantar, que eu gostava muito de cantar, né? Cantava aquelas músicas antigas do Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, eu era muito fã de Vicente Celestino, cantava aquelas músicas. Silvio Caldas, né? Que quem é daquela idade, se tiver, já vai se lembrar disso. Pastor Milton está lembrando. O pastor Milton me sucedeu lá na igreja de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ficou um tempão, acho que uns 10 anos ele ficou lá. Ficou bastante tempo. Então, sim, pastor. Então eu tentei aprender violão, mas não conseguia. Minhas irmãs até tinha minha irmã Shirley, que ela falava, você fica só nesse batatão. Batatão. Aí eu desisti de tocar violão. Uma coisa interessante, eu aprendi a tocar violão depois que me converti. Com 30 anos de idade, eu aprendi a tocar o violão, aí eu cantava os hinos, corinhos, e tocava no violão. Não tocava bem, né, porque estava começando, mas fazia isso. E também eu era muito compromissado com a Igreja Católica. Eu era congregado mariano, minha esposa era filha de Maria. Filha de Maria. E eu trabalhava no teatro. E sabe, por incrível que pareça, eu era o cômico. Eu entrava, eu fazia, nós tínhamos duas equipes lá. Imagina o pastor Martinelli cômico. Interessante. Que legal, hein? Então nós tínhamos duas equipes. Uma equipe era de teatro sério e eu era a parte cômica. Sim. Quando eu entrava no palco, o pessoal já começava a dar risada, né? Porque eu fazia aquelas brincadeiras. Então era dessa forma. Aí eu conheci minha esposa, que tinha chegado, falei, que mocinha bonita. E realmente ela era a moça mais bonita da igreja. Rosinha. Eu tenho as fotos lá para provar isso. Vamos pôr as fotos aí, né, pastor Daniel? Não tenho aqui. Mas dá tempo de mandar. Então começamos a namorar e foi esse namoro que durou esse tempo todo aí. A minha sogra falou, não pode demorar muito para casar, não. Então foi E eu era novo e fui convocado para fazer o exército. Aí eu arrumei uma maneira de sair fora do exército, né? Porque eu não queria servir. Sim. Então eu provei que eu era rimo de família, que minha mãe tinha morrido, meu pai tinha 4 irmãos, tudo menores que eu, né? Aí eu consegui fazer a prova e fui livre do exército, de servir do exército por causa disso, com rimo de família. Olha aqui. Então, aí ganhava muito pouquinho, né? Não trabalhava, ganhava muito pouco, trabalhava no centro da cidade. E a minha esposa nunca viu, mas eu era contínuo, que é um office boy adulto, né? Eu era contínuo. Andava com um uniforme, parecia com a Guarda Civil de São Paulo naquela época, que era azul, né? Com cap e tudo. E eu fazia esse serviço. Minha esposa acho que nunca viu eu vestido para trabalhar. Depois Deus me preparou para que eu fosse trabalhar em outro serviço, lá no centro da cidade. Eu fui trabalhar numa corretora lá e lá nós parei depois de lá, é que eu saí para uma empresa para trabalhar no escritório na área de pessoal. Eu tinha acho que uns 18, 19 anos, fui para trabalhar lá nessa empresa na Rua Cesário Alvim, aqui em São Paulo, uma empresa de
que era de calçado, né, de alpargata daquele. Alpargatas. Não foi na Alpargatas, é uma empresa Germade que ela fazia também fazia esse calçado tipo de alpargatas. Entendi. E lá eu comecei a minha carreira e lá fiquei 15 anos nessa empresa. Dali nós fomos para trabalhar, acho que numa empresa nova, aliás, eu trabalhei eu trabalhei no Guilherme Jorge, cotonifício Guilherme Jorge. Ali na exatamente. Na Vila Formosa, por ali, né? Exatamente, mas só que nós fomos trabalhar na Vila na Rua Cesário Alvim, no Belém. No Belém. Sim. Eu trabalhei lá 15 anos. E lá eu comecei como auxiliar de escritório e depois passei a sair de lá como gerente de relações industriais. Ô pastor, antes da gente ir para a conversão nessa questão profissional, qual foi a sua formação mesmo assim? Formação? Qual a formação que o senhor tinha de conhecimento? Qual o nível de estudante, vamos chamar assim, estudantil do senhor? Meu nível, eu fiz o terceiro ano Era aquele antigo terceiro... Como é que chamava? Eu fiz o primário, depois fui fazer esse colegial. O colegial. Não terminei o colegial, não cheguei a terminar. Por causa do serviço não permitia, tinha que trabalhar muito no departamento pessoal, então não dava para estudar mais. Sim. Eu parei. E depois eu ainda até fiz um curso de escrivão de polícia e consegui fazer, me formei como escrivão de polícia. Vocês sabiam disso, gente? Essa é nova, hein? O pastor Martinelli passou no concurso para escrivão de polícia. Aí me contaram aqui que o pastor Martinelli, como o apóstolo Paulo, tanto em tudo que a gente faz tem muita base bíblica, já andou armado. Eu tinha um revólver. Esses briefings é muito bom, né, pastor? O senhor já andou armado, então. Aí um dos filhos disse que gastava todo o cartucho dele dando tiro por aí, mas a arma era do pastor. É interessante que a gente tinha que buscar dinheiro no banco, que naquele tempo não pagava com cheque, era tudo em dinheiro mesmo. Dinheiro vivo. Então ia uma equipe, então tinha que estar armado para qualquer coisa. E para dar o porte de arma tinha que ter uma motivação, senão eles não davam o porte de arma. Eu tinha porte de arma. Então nós fazíamos isso, ia buscar o dinheiro no banco, do banco enchia os envelopes todos para fazer os pagamentos. Aí a gente ia nas fábricas para fazer o pagamento do pessoal. Gente, o RH fazia isso antigamente, é verdade. Os envelopinhos, né? Vinha dentro. Eu cheguei a pegar esse tempo, o dinheiro vinha dentro do envelopinho. Exatamente. E uma coisa que é interessante que naquele tempo, não é como agora. Naquele tempo a gente disputava quem fazia as coisas mais rápidas. Olha. Não tinha esse negócio. Porque hoje em dia fala que o pessoal, se você começa a trabalhar muito, você fala, você não pode fazer isso não, porque você atrapalha a gente. Mas naquele tempo não tinha disso não, a gente fazia quem era... Para encher os envelopes que era de pagamento, a gente tinha que... Disputava também quem é que fazia mais... Porque quando terminava de envelopar, talvez sobrava dinheiro, faltava dinheiro, eu tinha que descobrir quem é que errou. Que ia recontar, né? Recontar tudo. Olha isso. Interessante, né? Então era feito desta forma. A minha esposa trabalhava na fábrica, Guilherme Jorge, aqui na Vila Santa Isabel, né? E eu trabalhava no escritório central no Belém, na Rua Cesário Alvim. Que maravilha. Então, e pastor, aí é interessante o que o senhor está falando. Essas experiências, a gente fica olhando para o dia de hoje, né? Como mudou. A facilidade, ao invés dela facilitar, ela piorou, porque hoje essa questão de fazer as coisas de qualquer maneira, de deixar as coisas por fazer, né, é o que eu acho que para o senhor, eu tenho conversado com alguns irmãos com a idade que o senhor tem, eu acho que isso é uma das coisas que mais lhe incomoda, não incomoda muito? Você vê isso hoje, o pessoal deixando por fazer, deixando para amanhã, não indo até o final no que faz, né? Isso deve ser muito... É verdade, é difícil. Antigamente os compromissos eram grandes mesmo, o pessoal queria fazer o de melhor. E o interessante que teve no escritório é um caso pitoresco. Tinha o sanitário, escreveram as coisas no sanitário, umas palavras, aquelas bobeiras, sim, né? Sim. Aí eu falei, vamos descobrir quem é. Como eu já tinha algum conhecimento de polícia, olha isso. Eu peguei um papel e ia passando para todo mundo.
Menino, você não tem ideia, não. E eu descobri quem é que fez aquilo. Pela letra eu descobri. Rapidamente descobriu quem foi. Outro caso pitoresco no serviço é o seguinte, tinha uma pessoa lá no escritório que fazia as coisas erradas lá, uma moça, né, que fazia as coisas erradas. Falei, como é que a gente vai fazer para essa moça melhorar? O que eu fiz? Eu peguei para ela não sabia, né, mas eu peguei para ela, você vai fazer isso, você vai vigiar tal coisa. Aí acabou aquele... Porque a pessoa que eu sabia que estava fazendo é quem fazia. É quem fazia. Olha isso. Surpresa, colocou ela para vigiar ela mesma. Exatamente. Aí acabou as coisas. Acabou o problema. Acabou o problema. Maravilha. Eu perguntei para o senhor a questão da sua formação, porque a gente conhece o pastor Martinelli, e o pastor Martinelli, ele é um autodidata, né, pastor André? Pastor Daniel, o pastor Martinelli, quando eu conheci, porque assim, os irmãos veem tudo o que ele faz, né? E com a presteza, eu tive um tempo que pude congregar e aprender demais em várias áreas, e eu sempre gostei de pensar e de fazer essa pergunta para o senhor. Então, todo o seu conhecimento, ele vem da vivência, do trabalhar, do estar envolvido. Exatamente. Eu sempre quis aprimorar as coisas, mas eu quero falar dele aqui, do próprio Marcos. Um dia, por favor. A gente fazia reunião mensal, né, dos obreiros. Um dia o pastor Marcos chegou para mim, por que o senhor faz isso? O senhor traz tudo escrito? Eu falei, como é que eu vou para uma reunião não estando preparado? Ele falou, o senhor põe os assuntos. Eu falei, mas você lembra que eu também dava a oportunidade depois de vocês falarem, apresentar as coisas novas, né? Sim. E o Marcos então fez essa pergunta para mim, por que o senhor faz assim, né? O senhor já tem tudo preparado. Eu falei, é que o pastor tem que estar preparado para fazer mesmo, né? As reuniões. E outra coisa ali relacionada... Eu era todo desorganizado. Pelo que vinha na cabeça que eu falava, eu achava que todo mundo tinha que ser igual. Uma ocasião, isso aí é teu pai que viveu isso aí. Nós fizemos quando nós chegamos na igreja de Arthur Alvim, tinha um monte de ferragens lá que o pastor Edilson, sim, ele comprou que ele queria fazer alguma coisa lá, algum aumento na igreja. Eu ficava incomodado com aqueles lá e falei, vamos fazer uma reforma aqui na igreja. Aí eu usei as ferragens que ele estava lá, evidentemente foi comprar mais, e nós fizemos a ampliação da igreja e os sanitários da igreja. Se for analisar pelo que gastou lá, dá para construir uma igreja. Foi. Porque era profundo lá o aterro lá atrás. Né? Então nós fizemos isso. E teve um milagre lá, que teu pai caiu de uma altura lá e parece que ficou preso pelo pé. Foi. Não foi? Foi. Então Deus fez um milagre, ele queria ter morrido lá. Mas o senhor falando, né? O senhor vai lembrar disso. O pastor Natalino naquela época estava lá e ele era um dos pedreiros. E aí o que aconteceu? Foi na hora que terminou o fundo, estava tudo terminado, bonitinho. Agora vamos tirar a parede para a gente, né? Só fazer os acabamentos para ir. E o vosso avô, o meu querido pai, todo mundo quebrando, aí começaram a descolar uma ponta, descolar a ponta de lá e ele no meio, lembra? Ele no meio, entre um lado e outro. Mas eu acho que não estava lá na hora. O senhor não estava, o senhor não estava. E ele batendo aqui, ó, descolou a ponta de lá, descolou a ponta de cá, e ele batendo aqui, caiu tudo por cima dele, ele ficou pendurado. Entendeu? Ele caiu há pouco tempo atrás de novo da mesma forma, viu? Ele teve agora aí já na gestão do pastor Ronaldo Rampaz, ele também tomou um tombo feio lá. Aí esses dias eu fui pregar lá, ele ficou bravo. Não, o pastor Miguel foi pregar lá e eu fui honrar o pastor Miguel. Aí quando terminou o culto, eu conversei com os obreiros e reclamei, falei assim, cuidem dele porque ele tá muito arteiro. Aí ele virou para os obreiros e falou assim, meu pai agora, ele agora é meu pai. Porque eu falei para os obreiros, cuida porque ele está fazendo arte. Mas desde aquela, quantos anos fazem isso? Uns 30, quase 25, 30 anos. E ele fez isso mesmo, ele aprontou desse jeito. Pastor, agora me conte aqui então. Aí o senhor, todo esse processo, mas aí tem a sua conversão, que eu queria que o senhor contasse um pouco aí, falasse um pouco do Isaías, né? Que evangelizou o senhor, que era alguém conhecido do missionário. Como é que foi sair da Igreja Católica e converter? Primeiramente é o seguinte. Com 20 anos eu saí da Igreja Católica porque o padre que estava lá, ele tinha
enfim, ele começou, tive uma conversa que ele estava namorando estava com um problema com uma mulher uma membro da igreja. Entendi. Então aquilo me decepcionou. E depois nós éramos ativos também na política, e o padre disse que não tinha candidato para a igreja, mas ele tinha um candidato dele. Então eu falei, está mentindo o padre, tem mulher o padre? Eu falei, eu não vou mais ficar aqui nessa... Padre não é padre, não. Não, é porque ele era italiano, era uma pessoa bem apessoada. Tanto é que quando ele foi assumir a igreja lá, o que veio de ônibus trazendo mulher, a mulherada toda... Padre Galã, já tinha padre Galã naquela época. Então, encheu a igreja de mulherada lá e eu fiquei observando. Então, em razão disso, eu me afastei da igreja, acho que com 22 anos de idade, nós afastamos, saímos da igreja católica. E quando chegou mais ou menos com 30 anos de idade, o que aconteceu? Eu pensei, bom, eu não preciso de conhecer a coisa de igreja, mas meus filhos, como é que vão ficar? Me preocupou com meus filhos. Aí comecei a levar os filhos na escola dominical, numa igreja que tinha lá perto de casa, um salãozinho, né? Para eles serem cuidados lá. E fui ficando com eles lá, até que acabei me envolvendo. Outra coisa, que quando eu trabalhava na Germade, veio lá um garotinho trabalhar, novinho ainda, e ele era do Brasil para Cristo. A família dele era, inclusive, do início da obra mesmo. E a gente foi tendo aquela amizade com ele, com a família dele, e ele me levou, naquela ocasião, me levou na Rua da Consolação, onde tinha o escritório do missionário. Então eu fui com ele lá, conheci o missionário, me apresentou, conheci. Depois tive a oportunidade de ver outras vezes o missionário, mas o missionário me conhecia. Quer dizer, no meio daquela multidão, mas eu percebi que ele me conhecia, me acenava para mim e tudo. Quando uma ocasião eu participei de um culto com ele em Sapopemba, né? E ele fez um aceno para mim, demonstrando que conheceu. Então, esse jovem, o Isaías da Silva, ele era da UNAMI também. E ele foi presidente, acho que da UNAMI, quando o pastor Orlando Silva, não era nem o Orlando Silva, Orlando Silva já tinha ido, era um outro que eu não me lembro o nome, que estava na frente dos trabalhos. E ele era muito querido do missionário, porque ele era baixinho como missionário. E ele pregava também, era um evangelista, pregava. Então, e ele que chegou em mim, foi me conquistando, então eu posso dizer que ele foi meu pai na fé, o Isaías da Silva. Ele já passou para o Senhor recentemente, mas ele era uma pessoa muito querida. É, né? Aquele Isaías que eles falam dele, deve ser. O pai já falou desse Isaías, que acho que era líder também. Era líder da UNAMI. Eles conhecem, o pessoal mais conhece ele. O pessoal antigo deve lembrar dele. Lembrar. Aí ele morou em Jacareí, como eu trabalhava numa firma, eu acabei sendo gerente lá, nós tínhamos uma filial em Jacareí, e eu mandei ele lá para ser gerente, aliás, chefe de pessoal de Jacareí. Então eu encaminhei ele para lá, e ele ficou lá até que ele passou para o Senhor recentemente, ele nunca saiu de Jacareí. Entendeu? Mas foi ele que me trouxe para o Evangelho. Então o senhor é Brasil para Cristo desde que se converteu? Desde que converti. Muito bom. Aí, gente, tá vendo? Hã? Em que ano foi? Você lembra o ano aí agora? 67? 66. 66, olha isso. Foi antes de 66. Foi antes de 66. Eu praticamente conheci quando o Isaías, quando ele estava começando a obra do Brasil para Cristo. Tá. Só que eu não era ativo, vamos dizer assim, mas conheci. Mas conheci, participava, né, disso aí. Ele me levava em algumas reuniões de oração, tudo, eu ia, mas não era convertido ainda. Então, com a idade de 67 anos, é que eu fui batizado no 37. Quando eu tinha 67... Não, 37. Em 67. Ah, tá, 67. Isso, em 67. Fui batizado lá há 50 na Tuiuti. 57 anos atrás. Na Tuiuti, batizado pelo Levi Tavares. Levi Tavares, que me batizou. Então, foi assim que começou meu trabalho na obra. Na obra. E aí, como é que foi? Daí o senhor foi congregar em uma igreja? Qual foi a primeira igreja que o senhor Vila Santa Isabel. Vila Santa Isabel. Essa igreja não existe mais, né? É que eles mudaram, acho que. Mudaram ali. Era do lado da igreja católica, mas...
Ah, tá. É lá da regional Sapopemba ali. Sapopemba. Entendi. Então ali, na ocasião, quem era o pastor lá é o Ferdinando Ambrosio, né? Sim. Que era o dirigente. E é engraçado, pastor, só um detalhe que a gente vai entrevistando os irmãos e vê como é que a obra ela é interligada, né? Por exemplo, o pastor Daniel estava lembrando ali da irmã Nani e o pastor Milton. Eu estava com o pastor Gentil e aí fui descobrir que o pastor, quem começou Tatuí foi o pastor Milton e a irmã Nani. E aí depois vem pra cá, vai hincando, né? Interessante. Então eu tinha muita amizade com ele. Eu ganhava muito bem, eu cheguei a ganhar no emprego meu 30 salários mínimos por mês. Meu Deus. E o pastor Milton chegou e falou uma vez num culto lá, aqui está meu maior dizimista. 30 salários, pastor? 30 salários. Que benção, hein? Maravilha. Então, nós tivemos muito relacionamento. Mas eu sempre ali naquela congregação de Vila Santa Isabel. E aí a primeira igreja que o senhor dirigiu? A primeira igreja que eu dirigi foi, naquela ocasião, eu trabalhava na empresa Sharp. Sim. Eu comecei a gostar muito do senhor porque o senhor trabalhava na Sharp. Eu era apaixonado pela Sharp, ganhei muito dinheiro na Sharp. Eu fui vendedor da Sharp. Eu não sabia. Vendi consórcio na Sharp muitos anos. Tudo essas artes que eu sou hoje, aí, esses negócios da cabeça aqui, eu aprendi na Sharp. Com o Valdemar. Você deve ter conhecido. Deixa pra lá. Vai, continua, pastor. Então lá na Sharp, né? Sharp. Onde foi onde Ô, pastor, peraí, só um pouquinho. Gente, Sharp é uma empresa, tá? Calma aí. É uma empresa. Não tem mais TV Sharp hoje, né? Não tem. É uma empresa holandesa, não é isso? Não, é japonesa. Não? Japonesa? Japonesa, era. Olha, eu sempre achei que ela fosse holandesa. E na época foi a primeira empresa que trouxe o videocassete pro Brasil. Videocassete de um cabeçote com fio. O senhor lembra disso, pastor? A gente sentava, o fio ia lá do outro lado, a gente ficava com o controle remoto na mão aqui, aquele fiozão. Uma cabeça só. Era a melhor TV que tinha em qualidade, era da Sharp. Maravilhoso. Então eu trabalhei lá muito tempo, né? E na Sharp. Nós estávamos falando da primeira igreja. Chamado, né? Isso. Então o primeiro chamado meu, assim, eu estava dizendo, eu trabalhei lá, quando eu fiz 30 anos de contribuição no INSS, eu podia continuar trabalhando, mas eu resolvi me aposentar porque eu já estava com aquele chamado para pastorear. E quem era o presidente da convenção nomeado era o Daniel dos Santos, não era nem o pastor Mergamin. Pastor Daniel dos Santos. Daniel dos Santos. Aí falaram para ele me ofereceu 3 igrejas. E Deus estava me mostrando que onde eu iria dirigir não era um lugar perto. Então 2 igrejas eram perto. E a que estava mais distante era a Presidente Prudente. Presidente Prudente. Então foi lá que eu comecei a direção. Uma coisa interessante, que eu tinha sido separado para diácono e fui consagrado diácono em Sapopemba. Quem consagrou a diácono foi o missionário Manuel de Mello. Ele é que fez a consagração. Quando terminou a consagração, 3 meses depois, eles me separaram para ser diácono, aliás, presbítero, me separaram a presbítero. Aí foi quando o pastor Daniel dos Santos sabia que eu desejava fazer a obra, né? Ele me levou para a igreja lá aliás, ofereceu 3 igrejas e a igreja distante era justamente ali em Presidente Prudente. E eu falei, não, é lá que Deus mandou. A igreja de Presidente Prudente tinha sido fechada. O pastor que estava lá não tinha ninguém quase na igreja e ele fechou a igreja. Depois que eu fui indicado para ir para lá, ele voltou, abriu a igreja, tanto é que quando eu voltei, ele já fazia uma semana que ele tinha aberto a igreja novamente. Então, eu era diácono, separado ao presbitério, fui lá como não só como pastor da igreja, sim, fui ser superintendente. Olha! Superintendente. Já chegou? Já cheguei como superintendente. Nem era consagrado presbítero. Meu Deus! É uma coisa interessante. Sim. Deus já tinha um plano na minha vida. Verdade. Na Vila Santa Isabel, quando eu congregava lá, tinha uma mocinha atrapalhada, né, que frequentava a igreja lá, e ela ia se casar. E o dirigente da igreja não quis fazer o casamento dela. Me mandou para dar uma bênção para ela na casa dela, dar uma bênção no casamento. Ali foi o primeiro casamento. Não fiz só a bênção, eu fiz o casamento. Fez o casamento, olha aí, completo. Completo.
Foi sendo forjado, né? E não era nem consagrado diácono. Mas a gente, quando Deus tem uma obra, Deus tem, né, pastor? É verdade. Que coisa. Então o senhor foi para lá, diácono, separado do presbitério, superintendente. Ficou quanto tempo lá, pastor? Acho que foi 2 anos e 2 meses 2 que anos. nós ficamos lá. Agora, pastor, a gente vai caminhar, mas só uma perguntinha assim que não me quer calar. Qual o local que o senhor ficou mais tempo dirigindo a igreja? O senhor lembra? Acho que foi, não sei se foi Ribeirão Preto ou Arthur Alvim. Mas meu trabalho não era interessante, era para arrancar toco. É um trabalho de... Quando eu fui para Arthur Alvim, você sabe que teve um problema lá com o pastor, né? Sim. Ele tem razão daquele problema, ele tem que se afastar. Foi. Não que ele tivesse errado, mas o processo que aconteceu lá. O processo lá. E aí o pastor Luiz falou que o pastor Martinelli que gosta de trabalhar com casais, dá estudo de casais, aí ele me levou para lá. Entendeu? E realmente, aí fiz concurso de casais lá, acho que de renovação de casamento, teu pai participou dele. Participou, né? Então eu me lembro, então foi por isso. Imprudente foi aquele problema que eu te falei, de que o pastor tinha fechado a igreja. Né? Então, outra coisa que é importante no ministério é ter a confirmação de Deus. Eu só entrava numa igreja se Deus realmente me mostrasse, senão não assumia. Pode ser a melhor igreja financeiramente, para mim não importava isso. Vocês conhecem alguém, por favor? Vocês conhecem alguém igual? Dá para mostrar? Vocês conhecem? Agora, essa tem que mostrar. Vocês conhecem? Fiz uma entrevista com ele esse tempo atrás, mas nós não falamos disso. Conhece de onde veio? Da onde veio essa postura aqui do meu amigo que está aqui do meu lado? Né? É igualzinho, né? Não, se Deus não falar, Deus sempre me mostrou. Isso é muito bom, né, pastor? Para entrar numa igreja, Deus mostrava, confirmava 2, 3 vezes para mim. E depois, quando era para sair, eu saía. Uma coisa que eu acho interessante, desculpe que eu vou falar, mas fica à vontade, é a realidade. Pastor. Nós queremos aprender, isso é importante. Eu nunca deixei uma igreja caída. Eu podia pegar uma igreja caída, mas nunca deixar. E penso o seguinte, que se Deus só tira você de uma igreja se você for com melhoras para a igreja. Deus não vai tirar você numa situação vexatória. Entendeu? A igreja está caída, você entregar a igreja caída. A igreja de Prudente... Palavras sábias, hein? É verdade, não, mas Deus não, que prazer Deus vai ter em você se você está... Sair ali tudo acabado. Tudo acabado. A igreja tem que estar caída para Deus tirar. Então, Deus sempre preparou de deixar algo... A primeira igreja de Prudente, quando eu fui dirigir a igreja lá, a primeira ceia, não sei se o André acho que estava, né? O Daniel não, que ele já não fazia parte lá já estava casado. Mas na igreja lá eram os cálices que ele servia, tinha 8 cálices. Então a primeira ceia que nós fizemos só estava a minha família e mais o pastor lá com a família dele. E naqueles cálices sendo servido, foi a primeira. 8 cálices? 8 cálices, contando a minha família, que acho que quem fazia era eu, minha esposa e eu acho que o Daniel, o Denis, né? Não, a maioria, ele era criança, ainda não participava, ele e a Miriam, né? Da ceia, já era batizado. Aliás, falando no André como batizado, vocês precisam saber o seguinte, se tinha uma pessoa que eu achava que seria pastor e ele já tinha recebido os dons, né? Ele tinha o dom dom de língua e tinha de revelação. Deus mostrava para ele as coisas, né? Então eu falei, ele é o único filho. Os outros filhos não sabiam que ia chegar, mas acabaram chegando. Graças a Deus, chegaram todos. Todos eles passaram. Todos. Então 4 pastores na família. Graças a e a minha filha que gostou. É uma bênção. É uma bênção. Deus. E no louvor, né? Ela gosta de louvor. Então, era dessa forma. Então, lá, quando nós entregamos a igreja, que o pastor Luiz, aí era o pastor Luiz, que ele falou, vai fulano de tal, eu falei, eu quero conhecer. Aí eu fui na casa desse meu sucessor, eu fui lá para conhecer, era um casal jovem, né, que ia para a igreja, era o pastor Joel Estevanato. Pastor mais ou menos assim. É, o pastor Joel Estevanato. Então eu fui na casa dele, que ele tinha casado recentemente, para certificar se ele tinha realmente uma chamada ministerial. Olha, o senhor confirmou a chamada dele. Confirmei, aí falei, pode mandar o pastor para cá.
Que maravilha! E a igreja acho que tinha uns 50 membros, mais ou menos. Era uma igreja muito boa na cidade, mas tinha pouca gente comigo. Mas eu comecei do nada ali, né? Deus deu muito... 8 com a família? 8 com a família. Olha, muito bom. E então... Mas, pastor, eu vou voltar porque eu achei muito interessante isso. Eu quando posso, tenho comentado muito isso. Eu aprendi umas coisas com o senhor e aprendo com o pastor André. Primeiro, o coração não fica preso. Não. Por que o coração não fica preso? Porque se Deus falou, você vai e faz. Se Deus falou para você sair, você sai. A gente está aqui em Poá agora, né? no município de Poá. O pastor André assumiu Poá faz pouquinho tempo. Mas, por exemplo, eu sou amigo particular dele, assim, a gente conversa. Não temos tomado muito café não, mas precisamos tomar um pouco mais. Mas a gente sempre conversou. E uma coisa que eu admiro e eu ouço pelo Brasil afora falar é justamente isso. Eu nunca vi o pastor André sair de um lugar assim, mesmo até quando vem uma palavra assim, daquela hora, eu gostaria que você fosse para lá. Né? O pastor André não era aquele pessoa que falou assim, eu não vou, mas diz assim, eu vou buscar do Senhor. E você já disse isso para mim. Se uma liderança disser, você tem que ir, você não vai desobedecer, mas você busca a direção do Senhor, não é? Sempre foi assim, e como a liderança está alinhada, se não é para ir, não vai. E o pessoal fala, por que o pastor André ficou tantos anos lá, trocou Marília por tal lugar? E aí a gente vê isso que é muito interessante. Primeiro, essa questão de convicção, de chamada. Não é? E uma outra coisa, pastor, que eu achei muito interessante, Deus não chamou a gente para a gente deixar uma terra arrasada, né? Não. Se ele confirmou o começo do ministério, ele confirma o final também, na saída, não é isso, pastor? Exatamente. É interessante isso. E na igreja de Prudente eu vou contar, acho que 2 casos, que era superintendente, né? Sim. Na região. Na igreja de Prudente tinha uma irmã chamada Isa, ela já passou para o senhor também, mas ela tinha a mãe dela que estava com mais de 90 anos de idade, era da presbiteriana, batizada, aí ela queria passar por o batismo nas águas por imersão. E nós fizemos o batismo dela por imersão, e ela era tão magrinha que flutuou na hora de batizar. Meu Deus! Até conversei com o pastor Spontônia, aquele pastor que está em Adelino Spontônia. Antes dele, tinha um presbítero que dirigia a igreja, ele tinha 5 filhos homens, certo? E nenhum era batizado. Eu passei a pregar para eles, eu batizei os 5 no mesmo dia. No mesmo dia. Eita! Maravilha, pastor. Exatamente. Maravilha. Eu fazia em Prudente, eu visitava a Santa Casa de Prudente todos os dias, menos sábado e domingo. Mas os outros dias eu ia lá. E orava por imposição das mãos para mais de 100 pessoas todos os dias. Todos os dias? Tem um caso de um rapaz que eu chegava e ia impor a mão sobre ele, e ele não queria. Não quero. E outra vez, eu persistia, e outra vez não. E um dia, uma ocasião, eu fui lá e ele falou, pastor, vem aqui. Por quê? Porque todo mundo recebia alta e ele ficava preso. Faltava ele receber oração. Depois que ele recebeu a oração... Recebeu alta também? Recebeu alta e aí... Teve uma ocasião que eu fui pregar também É interessante que quando eu entrava nas enfermarias, que tinha 20, 30 pessoas dentro da enfermaria, quando eu ia para os leitos, todos os familiares estavam na frente, eles saíam, né? Automaticamente eles saíam e eu dirigia a oração para aquela pessoa. Uma ocasião eu entrei num dia lá que estava todo mundo alvoroçado, né? O pessoal lá, tudo correndo de um lado para o outro. Falei, o que está acontecendo? Uma pessoa está brava, ele estava endemoniado. Olha! Tinha um rapaz endemoniado lá, eu cheguei, orei, expulsei, e aí acalmou tudo. Né? Olha só. E tinha outros casos também lá em Prudente, que tinha uma moça que eu orava, uma jovem, né? Uma jovenzinha, eu orava por ela, e a família dela, acho que era da igreja... esqueci o nome da igreja lá, mas contrário, né? E aí a mãe dela chegava lá, o senhor não pode fazer isso e tal. Mas eu ia orar por ela. Uma ocasião eu vim para São Paulo, quando eu voltei, a moça que estava no quarto estava agora estava internada já num lugar onde ninguém pode... UTI? UTI, estava na UTI. Ela estava na UTI. Aí eu cheguei e ia orar por ela pelo vidro, assim, a mãe dela estava
estava do lado, que era contra mim, que não gostava, né? Falou, esse é o homem de Deus. Você que ela... Agora né? Aí eu orei também, ela passou um tempinho, ela já saiu de lá, teve alta, não vi mais. Então... Testemunhos, né? Exatamente. Aí o senhor, então, quando a primeira foi presidente, aí o senhor veio para São Paulo. Vim para São Paulo. Aí foi Arthur Alvim? Não. O senhor teve uma passagem. Não, eu dirigi Ribeirão Preto. Depois. Ribeirão Preto. Exatamente. E depois ficou o pastor Milton Rodrigues lá. O pastor Milton lá, deixei ele lá. O senhor dirigiu lá embaixo, lá na sede, né? Na sede, na antiga Campos Elíseos. Campos Elíseos, dirigi lá. Aí o senhor dirigiu quanto, mais ou menos, lembra? Acho que foi uns 3 anos, mais ou menos. E aí de lá veio para... Acho que eu voltei para... Não, de Ribeirão Preto nós fomos para Rondônia. Aí quando você foi para Rondônia? Eu pensei o seguinte, meu filho está lá, eu preciso dar uma ajuda para ele, quem sabe... Que é o pastor Daniel. O Daniel. Eu fui para lá, mas aí vi que não era vocação para mim ficar... Era orfanato na época, né? Era orfanato, né? Então eu vi que não era... Mas eu ajudei. Teve até um milagre lá que nós fizemos... Ele tinha o orfanato numa chácara. E o que aconteceu? Eles tinham que colocar umas caixas d'água, porque lá não tinha água potável, né? Não tinha, então tinha que colocar as caixas d'água lá. E eu saí pela cidade inteira para ver a forma de fazer a caixa d'água que tinha, né, em outras casas. E deu um modelo lá e nós fizemos, né? E no dia que foi subir as caixas d'água... internet, verdade. Eu nem me lembro quantos litros tinha, se era 5.000 litros daquelas caixas ou 2.000 litros, eu sei que era... Então eu fiquei em cima ajudando a puxar a carretilha lá, com a carretilha, a caixa que era pesada, né? Aquelas caixas lá. E um dos meus dedos passou na carretilha assim e não quebrou, não aconteceu nada. Foi um milagre que aconteceu aquele dia, né? Porque na hora eu pensei, meu Deus, agora não vou poder tocar violão mais. O violão, cara, é importante. Não vou poder tocar violão, mas foi um milagre ali que não aconteceu nada. Então essa experiência lá de Rondônia. Mas aí depois de lá eu vim... Quando eu era superintendente em Ribeirão Preto, aí eu conheci os irmãos todos da região, entre eles o pastor Catita, né? Que era o presidente lá de Franca. Eu conheci ele, a gente tinha muita amizade, né? Aí eu fui para Rondônia, e de Rondônia eu falei, eu pensei o seguinte, como é que eu vou voltar? Então houve aquela amizade e ele me trouxe. Ah, sim. Eu vim para ocupar o lugar dele, porque ele me conhecia, né? Então ele vinha ocupar o lugar dele em Franca. Em Franca. E de Franca que eu vim depois para São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei com o pastor, primeiramente com o pastor Orlando Silva, né? Aí já secretariando na convenção. Eu acho que eu trabalhei antes também com o pastor, acho que o pastor Luiz mesmo, em São Paulo. Mas quando eu voltei de lá, eu fui para o pastor. Eu estava em Arthur Alvim. Então eu estava trabalhando no conselho e dirigindo a igreja de Arthur Alvim. Aí eu falei, eu tenho que optar, porque não dá. Foi. O conselho a gente ia uma vez por semana. O senhor traiu a gente. Uma vez por semana. Depois o conselho passou a 2 vezes por semana. Falei, não dá mais, ou uma coisa ou outra. Aí eu optei em ficar no conselho e entreguei a igreja de Arthur Alvim. Naquela ocasião, o Arthur Alvim tinha acho que 2 congregações. Era Cidade Patriarca e outra que era o pastor... Era Jardim Nordeste. Jardim Nordeste. Jardim Nordeste. Aí quando eu fui para sair, o pastor Luiz perguntou para mim, você não quer dar autonomia para essas 2 igrejas? Eu falei, dou autonomia. Aí foi quando nós demos autonomia para eles, né? Foi. Mas o senhor lembra que antes o senhor fez uma proposta para a gente e eu não disse não. Se eu tivesse hoje um pouco mais sabedoria que eu teria hoje, eu teria apoiado a sua proposta. O senhor lembra o que o senhor fez? Lembro, sim. Tinha uma congregação nossa que era feita nas casas, né? Não, mas antes disso, o senhor, eu falo nesse sentido, o senhor propôs para a gente, o senhor ficar como nosso pastor regional, e o pastor Adilson Meuros, o finado Adilson, de Cidade Patriarca, assumir Arthur Alvim. Sim, é verdade. O senhor lembra? Lembro. A proposta era assim, olha, eu fico como regional, não é? E aí o pastor Adilson vem de Patriarca para cá, e aí eu fico cuidando, e aí eu não sei por que os obreiros da casa... Não, a gente quer o senhor completo aqui, se não for... Então, aí os irmãos decidiram, não sei se o senhor vai lembrar disso, na Assembleia, eu aprendi a Assembleia com o senhor, eu não sabia que a Assembleia era assim, entendeu? Então, porque ali que eu comecei a aprender que você propõe e tal, e a gente era obreiro, poderia fazer,
fazer, mas a gente não sabia. Aí falaram, porque antigamente as assembleias não eram daquele jeito. Né? O Senhor trouxe esse tipo de sabedoria, de entendimento pra gente. Você lembra daquele negócio, alguém levantar a mão, falava, é assim, assim, e tá tudo certo, o irmão falou, tá falado. E aí o Senhor, então, eu me lembro, o Senhor fez a proposta, então ele levantou a mão, o outro levantou, então tá aprovado. Aí depois o pastor vai ficar, não, aprovou que não vai ficar o pastor Adilson, ele não vai ficar. Foi quando o Senhor então entregou, não lembro quem veio depois do Senhor para Arthur. Não sei se foi o pastor Natalino que já estava lá. Acho que foi o pastor Natalino, né? O pastor Natalino, depois que ele ficou lá, quem sucedeu ele foi o pastor Ronaldo Rampaz. Na verdade é o senhor, o pastor Natalino e o pastor Ronaldo Rampaz. Exatamente, o Rampaz está lá até hoje. Está com quase 30 anos lá, já há muito faz tempo. Aí tem essa história, aí a gente vai contar essa e vai tomar uma aguinha, né? E você tá aí dando like, né, gente? Tá tão gostoso que eu já até esqueci de pedir para você compartilhar, comentar, chamar os amigos, avisar todo mundo, dizer, olha, pastor Martinelli, muito bom ouvi-lo, né? Então, tô falando numa câmera errada aqui, mas vocês sabem, o pastor Marcos Gabriel sempre dá um jeitinho de consertar quando eu erro, né? Aí tem uma história que eu acho bonita, ela faz parte da minha vida e da minha história. Quando o pastor Martinelli, tem várias, né? Deixa eu contar umas pra gente dar muita risada. Esse dia eu estava contando, Copa do Mundo de 94, o pastor Martinelli era o nosso pastor. Aí ele disse assim, culto vai começar às 18 horas. E a gente fala, mas pastor, mas se porventura o Brasil ele tiver prorrogação, e aí o culto vai começar às 18 horas, mas pastor, o jogo acaba às 18 horas, mas não teve jeito, né? E aí esse menino aqui, você tá com 30 aí? Ele vai fazer 31 de setembro, então ele tinha meses. Eu me lembro quando nós enrolamos, deixamos ele prontinho, tudo enroladinho, colocamos no canto do sofá, assim, eu de terno, todo pronto, entendeu? De pele, Zé Thiago, todo mundo arrumado. A hora que acabar o jogo, a gente morava na Coab ali pertinho, aí o Brasil empata. Vai pra prorrogação. E eu falei, gente, o culto tá começando. 6h30, empatado o jogo, vai pros pênaltis. Quando o Baixo bateu a bola pra cima, assim, eu carrei esse menino aqui, saímos correndo. Chegando, ele começou o culto às 18 e tava bravo. O senhor não vai lembrar disso. Mas tava bravo. E a gente chegando, e aí? E só chegando todo mundo assim, ó. Ele tocava tudo. Ele começou o culto 18 horas. Eu acho que eu cheguei, acho que era umas 15:07 só. E acabou, a gente saiu correndo e tal, aquela coisa. Aí lá na frente eu tentei fazer isso quando eu dirigia a Vida Industrial, só que eu não aguentei. Brasil e China, consagração. Quando o Brasil ganhou 3-0, né? Aí estamos orando aquele fogo. Eu parei e fiquei, Jesus, está acontecendo. Eu falei, irmãos, seguinte, amém, vamos para casa, na hora de jogo não tem mais, não dá para ter culto, porque era desse jeito. O tempo passou, ou eu já contei lá na frente um pouco, pastor, eu queria até dizer isso, tá no meu livro, mas eu quero fazer isso aqui agora. Antes disso, eu tinha lá eu ficava chateado com as coisas, eu tinha o meu jeito, sei lá, enfim. E aí eu me chateei e parei de ia pro culto, mas eu parei de tocar. E pensei em sair da igreja. Foi quando eu comprei o meu apartamento lá na Coab Tiradentes, né? Era distante e eu estava bem desanimado mesmo. Falava, vou largar desse negócio de ser crente, não quero saber de ser crente mais não, e vou largar tudo. E eu não me esqueço, eu não lembro se a irmã Rosinha foi junto, eu não consigo lembrar, mas eu não me esqueço do pastor Martinelli chegando, eu acho que foi um sábado à tarde, lá em casa, lá na Coab. E aí ele chegou e sentou e conversou. E ele disse, inclusive eu falei isso para o futuro pastor Luiz Fernandes Bergamin Júnior, né? Falei isso para ele, eu não uso isso à toa, não, eu ouvi isso de alguém. Ele falou assim, Marcos, você não é à toa, não é à toa que você está lá, não é à toa que você toca, não é à toa a família que você tem, Deus tem um projeto na tua vida. E ele não falou muita coisa, pastor, ele falou assim, volta. Mas a vozinha dele assim, volta. E eu tava com o coração bem fechado mesmo. Tava, pastor. Tava com o coração fechado. Não vou, mas não. Eu me lembro. O senhor lembra disso? Não sei se o senhor lembra o que o senhor falou, mas o senhor conversou muito calmamente comigo. Não falou nada, não disse isso, não disse aquilo. E eu voltei. Mas eu vou te contar uma coisa que você não sabia, mas que eu vou falar agora. Lembra que tinha a Sociedade de Senhoras da UFEBRAC? Lembro. Você tocava? Tocava. O que acontecia quando você tocava?
Você brigava com elas. Brigava principalmente com sua esposa. Brigava com a Lisete, não, isso aí todo mundo sabe. Brigava com a Lisete, todo mundo... Brigava com a Lisete, falei, meu Deus, preciso acabar com isso. O que eu fiz? Eu peguei e falei, agora o Febrac vai cantar junto com o Betel. Com o Betel. Foi. Não foi? Foi. Eu fiz para que terminasse essas brigas. E o pessoal do Betel não gostava que eu tocava para eles. Eu não tocava pro Betel. Mas aí o senhor... ele usava umas estratégias, aí não tinha jeito, porque o pessoal do Betel não gostava, de jeito nenhum, que eu tocasse, então no Betel eu não tocava. Mas essa questão de brigar com a Lisete, até hoje a gente tem um filho amado lá no Mato Grosso que a gente se aliançou por conta disso, porque o primeiro dia que eu vi o Márcio foi brigando com a Paula, eu sentado no púlpito para pregar e igualzinho, a Paula regendo os jovens e o Márcio de lado aqui brigando, discutindo com ela enrolando a nota, aí a Lisete olhou para mim assim, eu olhei para ela, fiz para ela assim, nós. E quando terminou o culto, foi em Campos de Julho, eu cheguei para ele e falei, meninos do céu, eu tô vendo vocês, tô vendo nós em vocês. E hoje o Márcio é o presidente da Jubrac do Mato Grosso, casado com a Paula, do mesmo jeitinho. Mas era uma brigada terrível, né? Aí eu voltei e o senhor começou a trabalhar na minha vida. Né? Foi quando o senhor... Gente, eu era terrível, porque eu não queria dirigir culto. Ele era ministro, né? Ele queria dirigir os cultos, ele fazia só a parte da palavra. Né? Aí o pastor Martinelli me dava, porque ele sempre fez isso, muito organizado. Arthur tinha mais de 20 oportunidades no culto, né, pastor? Era muita coisa. Então ele tinha as cartolinas, ele cortava as cartolinas com todas as oportunidades. Então, Grupo Betel, Coral, cantava Lisete, eu, Heraldo, Elon, Judite. O senhor lembra disso? No culto cantava Unidos na Fé, Betel, não era o Febrac, era Brasa Viva, Coral Alto do Calvário e Unidos na Fé. Você entendeu? Era isso. Tinha umas 12 a 13 oportunidades. Todo o culto, né? Mas a saudação, eu não sei como é que ele dava conta disso. Aí ele começou a me chamar para dirigir os cultos com ele, e ele dava os papéis. É umas coisas assim, pastor, o senhor não sabe quanto isso foi importante na minha vida. Porque ele nunca foi... Eu tive um problema de autoafirmação. Né? Então eu trabalho com isso até hoje. Hoje eu me trato, tal, terapia, tal, já fiz e tal. Então hoje, mas eu sempre fui muito assim, aquele cara de eu sou mal necessário, eu sou um zero à esquerda, isso é uma coisa que construíram na minha memória. Hoje eu trabalho justamente por conta. Então quando o pastor fazia aquilo para mim, aquilo era inadmissível. Eu sou tão ruim que não pode existir uma coisa dessa. E ele dava, eu me lembro que o senhor chegava assim e falava, eu falava, eu posso escolher? Ele dava na minha mão, eu vou pregar. O resto você pega tudo. Escolhe o que você quer. Eu escolhi os papeizinhos. Entendeu? Então ele não pega. Os primeiros ele me deu. Um dia eu falei, pastor, eu posso escolher? Ele falou, pode. Aí eu tinha muito, pastor Martinelli, eu ficava muito agoniado com aquele monte de oportunidade, porque o tempo, né? Lembra? Aí vem um, depois vem o outro, aí eu perdi para ele, eu posso fazer umas coisas diferentes? Eu tinha a ideia do congregacional na cabeça, nem sabia que era isso. Mas eu já tinha a ideia. Aí eu falava para ele assim, eu posso fazer um negócio? Eu falei, pode. Aí ele me dava na mão, eu escolhi o quê? Escolhia só para mexer. Então eu escolhi o Betel, o Heraldo e tal. E o que eu fazia? Eu chegava nele e falava assim, presta atenção, o coral vai cantar. Quando o coral terminar, Heraldo, você já está com o microfone lá para você cantar. Aí já ia no grupo, falava assim, quando o Heraldo terminar, vocês já vão levantando. Então eu comecei a tentar, ia tentando, sabe? Colocar todo mundo sem ficar aquela... O povo queria, entendeu? Cantar um hino só o coral agora e o outro depois. Ele pelo menos pra mim, ele nunca disse assim, não faça. E ali eu fui, aí o senhor me deu o cu de quinta-feira. Substituir a irmã Nina. Só a mãe do pastor Isaías. Só isso ele fez comigo. O senhor lembra disso? Aí dá tempo, tem que terminar. Vamos tomar uma aguinha, vamos recarregar as baterias e já voltamos. Eu sei que você vai precisar tomar uma água, mas deixa o volume alto para você ouvir os nossos patrocinadores, porque sem eles não tem gasolina para o carro andar. Então eu preciso que você entre em contato com a editora BPC e faça o seu pedido, e o pessoal também lá da recuperação de crédito, tá? Ouça aí os nossos comerciais. Esfriamento espiritual, desinteresse com o sagrado, distanciamento da palavra da verdade, seitas, heresias, falso evangelho, apostasia. Diz o texto sagrado: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia
e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Voltemos ao Senhor, às primeiras obras, aos princípios eternos. Foi Jesus quem disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. João 14:23. Você e sua igreja serão impactados com as 13 lições da nova revista de estudos da Bíblia da editora OBPC, com o tema A Doutrina das Escrituras Sagradas, um estudo sistemático da Palavra de Deus. Adquira hoje mesmo sua cota através do site editoraobpc.com.br. Você de boa fé emprestou seu nome, sujaram. Você vendeu um carro, não transferiram, tomaram multa e agora teu nome está no protesto. Que dor de cabeça! E sabe o que é pior? Você tenta resolver e os órgãos não são flexíveis. E aí você não tem como pagar tudo de uma vez. Chega desse problema, nós vamos resolver. Chama no telefone que está aqui embaixo e a gente vai te explicar através da legalidade, ou seja, dentro da lei, do Código de Defesa do Consumidor, vão ser obrigados a tirar o seu nome dos órgãos de restrição interna, ou seja, Serasa e SPC. E tem um outro detalhe, às vezes você vai no Serasa, limpa o nome, só que você ainda continua com uma lista de mal pagador. Pois é, mesmo que o seu nome esteja limpo no Serasa, eles continuam mantendo o seu nome na lista de mal pagador. E é por isso que você não consegue crédito. Nós vamos resolver tudo. O seu score vai ficar bom, seu nome vai ficar limpo, vai ser obrigado a sair da lista de mal pagador e você vai voltar a ter um nome no mercado para financiar a sua casa, o seu bem, a tua dignidade. Então é o seguinte, não demora, chama nesse telefone, tem um atendente preparado, exclusivo, para tirar todas as suas dúvidas, te dar todo o suporte e nós aguardamos você, porque nome limpo é teu direito e também o seu dever. A paz do Senhor, queridos. Nós estamos com os nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul, passando por uma dificuldade tremenda e eu quero vir aqui pedir o teu auxílio. A UBPC, através do Conselho Nacional, do pastor Luiz Fernandes Bergamin, de toda a diretoria, está fazendo uma ação pedindo ajuda. Tudo que for preciso, mas também ajuda financeira para ajudar na reconstrução, valor de uma cesta básica de R$100. Você pode fazer esse Pix através do e-mail do Conselho Nacional. Qual é o e-mail? contato@conselhonacional.org.br contato@conselhonacional.org.br. E também, se você for de São Paulo, você pode fazer as suas doações para entregar lá na Pompeia, na rua Carlos Vicari 124, no Mandaqui, também no Jacuí, ou em qualquer igreja do Brasil para Cristo, você pode deixar que vão fazer chegar nas mãos dos nossos irmãos, pois sairá lá da Pompeia 2 carretas para o Rio Grande do Sul. Mas, queridos, nós não podemos deixar de ajudar os nossos irmãos. Olha, os relatos são tenebrosos. Aquilo que nós estamos assistindo não é nada perto do que já aconteceu. A tragédia é muito grande e nós precisamos fazer alguma coisa. Então doe, por favor, vamos doar. conselhonacional.org.br. Todo o valor que entrar por este Pix irá diretamente para o Rio Grande do Sul, para a nossa liderança no Rio Grande do Sul. Eu conto com a sua colaboração. Passe isso para a sua igreja também, em nome de Jesus. Bem, meus amigos, voltamos. E aí, o que você está achando do Papo Reto? Ó, nós estamos no YouTube, tá? Você está vendo passando aqui. Estamos no Facebook e estamos também no Instagram. Tá bom? É importante que você saiba disso. Compartilhe, comente. Vá dizendo para as pessoas. Eu sempre brinco, mas muito sério, pastor Martinelli. Eu sempre peço para os pastores contar para a igreja. Talvez você não pode assistir agora, mostre depois, deixa lá, outra hora você assiste, deixa o seu comentário, deixa o seu like, é muito importante para a gente, principalmente esse formato que Deus nos deu graça para nós estarmos fazendo. Quero também que você indique, talvez você conheça alguém que você gostaria que nós pudéssemos ir entrevistar, vai ser muito bom estar aí te ouvindo e falando com as pessoas que você tem o desejo de que nós entrevistemos. Tudo bem? A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui, pastor Marcos Gabriel.
E estou interrompendo aqui, estou interferindo no papo reto. Nunca fiz isso, mas hoje vou fazer porque hoje é um dia especial. Hoje é dia no aniversário do nosso querido pastor Marcos Ferreira. E eu queria passar aí para vocês rapidinho e dedicar esse tempo. Você que está aqui acompanhando ao vivo com a gente, você que está assistindo depois, você que é um dos acompanhadores, um dos apoiadores do Papo Reto, do Instituto Fazendo a Diferença. Queria te convidar a deixar o seu parabéns aqui para o nosso querido pastor Marcos Ferreira, que hoje, no dia 7 de maio, completa 56 anos, uma bênção. E a gente já vai voltar pro papo com o pastor Martinelli, mas eu não podia deixar de passar aqui e te lembrar disso. Coloca o seu parabéns aqui, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de nós celebrarmos e agradecermos ao Senhor pelo aniversário do nosso querido pastor Marcos Ferreira. Um beijo no coração de vocês, vamos continuar com o papo aí que tá muito bom. Então, pastor Martinelli, vamos lá nessa volta aqui. Eu gostaria só de a gente pincelar a história lá de Arthur Alvim comigo, né, pastor? Eu fui desobediente com o senhor, né, pastor? O senhor lembra disso? Foi uma certa desobediência, né? Mas... Tinha um conjunto bem lá, muito bom em Arthur Alvim, esse excelente tocador de violão. Era, viu? Era, não é mais. Agora são eles que tocam. O meu Samuel, quando eu vou tocar, ele fica fazendo assim, ó, eu toco tudo errado, aí eu deixei pra ele. Tinha um guitarrista muito bom lá. O Ezequiel, o Isaac, o Ezequiel. O Cláudio na bateria e o Nadinho, lembra? No contrabaixo, o Marcos no teclado. Eu sei que era... Turma boa. É uma turma muito boa que tinha lá. Inclusive o Heraldo morreu lá quando estava em Arthur Alvim. Estava em Arthur Alvim, isso. E ele morreu de AIDS, não sei se você lembra. Quem foi dar banho nele lá? Foi eu e mais alguém que eu não me lembro quem foi para dar um banho nele. Foi meu pai, não? Não meu pai gostava de estar nesse lugar. Meu pai era o Papa Defunto lá de Arthur Alvim. O Heraldo era um cantor, naquela época o Zéia de Paulo era que estava em alta, né? Era. E eu cantava só hinos dele, né? E nós fomos lá. E o Heraldo era um cantor excepcional, cantava igual ao Zé de Paula. Cantava muito, era muito bom. Ele morreu sonhando em gravar, né? A única coisa que ele não conseguiu foi gravar. Né? Ele tinha um sonho muito grande de gravar e infelizmente não deu tempo. Aí o senhor chega para mim e um dia, tocando ali na igreja, o pastor Martinelli, pouquinho antes de sair, disse para mim assim: o Marcos, tinha uma congregação, né, que era uma igreja que começou na verdade no salão do Melodia de Paz, que era onde o Heraldo cantava mais, né? Era feita em casa. Em casa. Aí nós arrumamos um salão para fazer os cultos, né? Alugamos um salão. Lá na Esperantinópolis. Depois foi o Márcio lá que assumiu e até hoje está lá. Está lá, agora está na aldeia Morando. Construiu uma igreja, né? E está até lá. É verdade. Mas o que acontece? Pastor Martinelli chega para mim, Deus, né, eu sei que foi Deus mesmo. Deus falou a ele, e aí eu tô lá em Arthur Alvim, ele chega para mim e diz assim: Marcos, vai lá para Vila Inhocuné, vai ajudar o irmão Vicente na Vila Inhocuné. Aí eu fiquei meio assim, tal, e fui falar com a irmã Lisete pra gente ir pra lá. Sem dizer nomes, mas havia lá uma irmã que ela pegava muito no pé da gente, né? A irmã não era fácil, tinha umas dificuldades. Quando nós chegávamos na igreja e sentávamos no lugar que ela sentava, teve dia dela ir embora do culto, porque nós estávamos sentados no lugar dela. E aí a minha esposa disse assim: Marcos, mas nós vamos pra lá, não vai dar certo, a irmã lá vai pegar muito no nosso pé. E aí eu disse pro pastor Martinelli: não, pastor, nós vamos ficar aqui, nós não fomos. Passou acho que um tempinho, o pastor Martinelli saiu, né? E o que aconteceu? O irmão Vicente morreu, né? O irmão Vicente faleceu. Quando o irmão Vicente faleceu, o pastor Martinelli veio para fazer o velório, porque fazia pouquinho tempo que ele já havia falecido. E é uma coisa que eu me lembro sempre que eu conheço o Vicente de criancinha, a perua que o irmão Vicente nos levava, as balas, quando a gente era criança, ele calmava as crianças da igreja, dando bala pra gente. O irmão Vicente era uma figura. Eu lembro da irmã Carminha, a primeira mãe, a primeira esposa e tal. Aí eu de um lado do caixão e o pastor Martinelli do outro. Esse eu lembro, subindo na escada. Aí quando tá chegando, acabou de subir, ele olha pra mim e fala assim: eu falei pra você. Você lembra que eu falei pra você? Foi mais ou menos assim que você falou. Você lembra disso? Eu falei pra você. Aí eu baixei a cabeça assim e falei: eu sei, pastor. Por quê? O que o senhor falou pra ele? Vai pra lá, Marcos. Vai pra lá. Na verdade, eu ia ficar lá no lugar do irmão Vicente. Não é? A ideia era ficar ajudando o irmão Vicente. Jesus ia levar o irmão Vicente. E ele já estava com essa visão pra mim e eu nem tinha.
E aí os anos passaram e eu nunca me esqueço, um dia eu estava almoçando lá na convenção, o senhor passou, aí o senhor veio, sentou do meu lado, aí o senhor falou para mim assim, você sabe que foi Deus que mandou você ir para lá, né? Lembra? Eu falei, eu sei, pastor, vai fazer o quê? Agora eu imagino. E o senhor acredita, pastor Martinelli, que toda vez que eu vou na Vila Iocuné, o senhor lembra do irmão da feira? Oh, meu Deus, esqueci o nome do menino agora? Eu esqueci o nome dele. Da Verônica lá, o esposo da Verônica? Meu Deus! Esqueci o nome dele. Sinésio. Sinésio. O Sinésio não tem juízo. Eu chego lá, toda vez que eu vou pregar, esses dias eu turbei o joelho, estou orando e tem alguém assim em mim na minha cabeça. Aí quando eu levanto, ele fala assim, a sua igreja está aqui, tá vendo? Essa é a sua igreja, você não quis, olha, ela é sua. Falei, agora eu não posso fazer nada. O pastor Márcio está lá, um grande trabalho, igreja linda. Né? E o senhor tinha essa visão para comigo, pastor Márcio. O Sinésio, quando chegou na igreja, não tinha batismo marcado, né? Sim. Nós pegamos ele, levamos na China, trouxemos aqui para Foz do Rio Tietê, e nós batizamos só ele. Só ele? Só ele. É. O Sinésio, uma benção. Abraço aos irmãos de Vila Iocuné, temos uma história muito linda lá. E aí o senhor fez isso, eu assim, até para a gente correr um pouco, mas eu me lembro também uma vez, para mim, pastor, foi muito interessante, nós estávamos ali, e aí o senhor... quem me introduziu para trabalhar esse tempo todo na convenção foi o senhor. Foi. Eu me lembro que nós fomos jantar um dia, um tal de um arroz 7 camadas. Lá na sua casa, eu lembro dessas coisas, né? Aí o pastor Martinelli falando pro pastor André, você lembra disso, pastor? O pastor Luiz está precisando de alguém lá para ficar lá embaixo, lá no tabernáculo. Eu vou falar pro pastor Pergaminho do Marcos. Eu olhei de novo essa síndrome do patinho feio. Falei, quem sou eu na fila do pão? E ele dizendo que ia falar com o pastor Pergaminho para mim ficar lá. E passou um tempo, depois eles arrumaram, eu fui trabalhar na Rádio Cumbica. Na Rádio Cumbica, houve um processo na Rádio Cumbica, o pastor André então disse assim lá para a diretoria, esse não é o Marcos que eu conheço, e me trouxe para trabalhar. Eu fiquei trabalhando com a Intermédica, né? A Intermédica não fui eu não que chamei você? Parece que foi. Né? Não lembro agora. Foi, acho que foi. Vocês estavam os dois lá nessa época, né? Estavam, mas acho que parece que foi. É. Eu indiquei, você era vendedor, né? Vendedor. Então eu falei, vou trazer o Marcos para trabalhar com a Intermédica. E você teve sucesso lá, né? Graças a Deus, pastor. A Intermédica foi uma bênção na minha casa, na minha vida, na minha família. Vamos entrar. Mas vamos lá, o senhor tem uma história muito legal para contar aí, eu quero ouvir. É essa? De Martinópolis? De Martinópolis é o seguinte, nós tínhamos um trabalho pequeno lá, nós compramos uma propriedade que tinha mais ou menos 500 metros quadrados, tinha uma casinha que nós começamos a fazer o culto já na casinha, e lá tinha uma pessoa, uma irmãzinha, que era Córcova, tanto na frente como atrás. E marcamos, lá tinha um lago, nós levamos ela no lago para batizar. Quando chegou no meio lá, ela estava apavorada, dura. Eu falei, como é que eu vou fazer? Porque é Córcova, né? Que eu nunca bati. Na frente e atrás daquela irmãzinha, eu falei, meu Deus, ela está dura aqui, como é que eu vou fazer para batizar essa moça? Aí eu peguei, na hora, falei, eu vou fazer o seguinte, eu passei uma rasteira nela. Aí ela mergulhou na água, aí eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizei ela. Deu uma rasteira na irmã? Deu uma rasteira, na hora, me veio isso, não tinha jeito. Então foi isso que aconteceu. Estratégia, né? Não tem. Oh, Jesus. Agora vamos ver na convenção, que eu fiz uma parte administrativa que tinha. Isso, eu ia tocar nesse assunto. Parece que o Joilson trabalhava lá. Joilson, pastor. Mas eles não tinham aquela experiência que a gente tinha na área administrativa. Eu me lembro até que nós chegamos até aí no subterrâneo, que tinha as coisas da antiga da convenção. Fui eu e o pastor Daniel lá para pegar os papéis para ver o que podia recuperar. E nós botamos em ordem a parte administrativa de cadastramento de igrejas, né? Sim. O primeiro cadastramento de igreja nós fizemos ali. Um trabalho lindo, hein? Então foi com o pastor Daniel. E depois nós trabalhamos com o pastor Orlando Silva, eu estava dirigindo ainda Arthur Alvim, dois anos eu trabalhei com ele, não era diretor. Depois que teve eleição novamente, ele me indicou e eu entrei como, acho que, segundo secretário no Conselho Nacional. E nessa época,
tinha uma revista, nós queríamos formar uma revista de escola dominical, mas tinha uma no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul parou. Eu pensava o seguinte, a revista de escola dominical tem que estar no Conselho Nacional, que é onde é o órgão principal para distribuir. Sim. Então nós falamos, vamos pegar a revista então e chamar os editores da revista, então nós só vamos administrar, fazer em São Paulo. Aí quando nós fomos procurar isso aí, eu falei, não, aqui não vai ninguém fazer revista não. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tive que montar a primeira equipe para trabalhar. Foi quando eu chamei o pastor Lorival, o saudoso pastor Lorival, exato, pastor Carlos Ricas, tinha uma missionária, Joana Dark, para fazer uma parte também. Eu sei que eram 4, não me estou me lembrando. Não, Jamil não. O Walter Bastos. O Walter Bastos. Pastor Walter Bastos, verdade. Walter Bastos. Então ali nós criamos a revista da Escola Dominical, demos nossa revista e começamos a editar. Depois ela foi progredindo para fazer o dos jovens, eu chamei o André, né, para... Das crianças. Das crianças, né? Das crianças. Eu sei que eu chamei para poder fazer. Aí veio uma Denise também, parece da igreja de Itaquera. Isso. Né? A Denise e a Andréia, que era filha da Joana Dark. Eu também escrevia, aí tinha um desenhista que era Marcelo, e tinha mais uma moça que agora eu não lembro o nome, que também ajudava. Eu sei que tinha uma da igreja do pastor... a Denise era de Itaquera. Denise, de Itaquera. Então, eu sei que foi dessa forma que começou praticamente a Junec, foi a primeira turma da Junec, entendeu? Foi o senhor que deu start na Junec, né? Exatamente, foi ali que o jornal Conselheiro já tinha. Já tinha. O Conselheiro já. O André, eu trouxe ele para fazer o Conselheiro, né? Porque acho que tinha saído quem estava fazendo e eu trouxe ele para fazer o jornal. Depois ele entrou na revista também. Então esse particular da Junec. E também teve com o pastor Orlando Silva, que a gente pensou, não, aqui não está bom para ter o Conselho Nacional. O Conselho Nacional tinha que estar lá na Pompeia. E o pastor Orlando Silva tinha receio, né, de fazer, de ver com o pastor Paulo Lutero. Eu falei, não vai deixar. Eu falei, pastor, mas nós temos que tentar, né? Não custa nada tentar. Então eu incentivei ele, aí nós fomos conversar com o pastor Paulo e ele abriu as portas para nós. Nós fizemos a reforma toda a reforma, os materiais, tudo que precisaram. Eu que me incumbi de escolher, de botar lá dentro, né? E para fazer a parte das pedras que não tinha naquela parte, tinha aquele pedreiro que trabalhou para nós lá na Turalvim, eu trouxe ele colocou todas as pedras para ficar igual, né? O irmão do pastor Edilson? Não era irmão dele, será? Era, o Edson. O irmão do pastor Edilson. Então, ele morreu, né? Morreu, isso. É irmão do pastor, do saudoso pastor Edilson. Então, eu trouxe ele para fazer essa parte aí. E ficou até um lugar bonito, né? Ficou bom lá. E não teve problema, foi nessa parte. Então, foi tudo na época do pastor Orlando Silva mesmo, que nós trouxemos ali. E também, quando eu estava na convenção, eu motivei o pastor Luiz Bergamin, porque ele estava só acho que na Ângelo Vita, né? Na Ângelo Vita. Com aquele sobrado lá, tudo esquisito. Falei, pastor, não podemos. Pequeno demais, né? Nós não podemos ficar nesse lugar. Aí falei, vamos levar para algum lugar, um lugar decente, né? Aí eu que fui atrás, conseguimos alugar ali na Antônio de Barros, tinha 2 andares, né? Prédio da Pernambucana, né? Então na parte de baixo nós fizemos a igreja. Foi. Para relembrar aqueles tempos antigos, né? Trazer as igrejas. No começo foi até bem, depois não deu certo mais, tivemos que desocupar lá, ficamos só em cima. Mas foi quando houve aquela melhora no escritório, né? Foi uma virada ali, né? Foi uma virada. Aquele tempo foi nessa época que você veio, né? Foi, né? Foi quando começou no Antônio de Barros que eu cheguei. Exatamente. Foi. Então foi isso, essas coisas que... A gente tem que ter aquele que é o motivador, então a gente motivava para que acontecesse essas coisas. Então, e a parte administrativa também foi sendo... Informatização. Informatização também. Informatizou o conselho, informatizou a convenção, informatizou a Sharp também. Foi, a Sharp era informatizado, foi o senhor que informatizou a Sharp. Olha isso. Nós criamos um programa de contábil na Sharp,
que ele já fazia a parte de custos, era tudo dividido por departamento para dar os custos, né? Então o programa era perfeito. Naquele tempo era o início. Eu não entendia nada de computador, né? Mas eu sabia orientar. Então eles trouxeram os técnicos e eu dava orientação para eles, faz isso. Fizemos o primeiro programa em que saía tudo informatizado, inclusive a folha de pagamento e já distribuída por departamento, para eles fazerem o custo do departamento. Saía tudo ali já prontinho. Então nós fizemos isso na Sharp, eu trabalhei lá. Quer ver uma coisa? Perguntar para o pastor Marcos Abel. Você conhece o Works? Conhece? Já mexeu com o Works? Que é uma aula de Works? Eu aprendi, eu até hoje eu sei mexer melhor com o Works do que no Excel. E eu aprendi, porque foi o programa que ele colocou na convenção. Exato. Quando eu cheguei na convenção, tinha o Works. E o Money, né, que eu também... E o Money, sim, o Money, eu usei muito o Money. O Money. Mas o Works, eu aprendi a mexer no Word e, na verdade, eu aprendi na convenção. O computador para mim é um negócio que eu via de longe, eu comecei a mexer lá. Mas aí eu aprendi a tal das etiquetas. Até hoje, para mim, fazer etiqueta no Excel, para mim, é um absurdo. Eu falo, gente, não tem mais aqueles programinha, porque aprendi aquele negócio, não sei o que, a etiqueta prontinha, tudo bonitinho, naquelas matriciais, né? Eu tenho uma guardada em casa até hoje, aquela matricial que você coloca, ela vai... Eu aprendi tudo lá com o pastor Martinelli. Quantas pessoas ele levou para a convenção e para o conselho? Pastor, verdade. Quanta gente o senhor levou, né? Para trabalhar e incentivar. Na Secretaria do Interior, por exemplo, ele tinha que montar uma equipe. Foi quando eu queria que tivesse uma pessoa que lidasse com casais. E aí eu soube que lá na Vila Maria tinha o pastor Miguel. Pastor Miguel. Eu falei, não, mas esse homem eu vou trazer para cá. E ele agora está em evidência, ele é tesoureiro de um lugar, secretário de outro, faz tudo. Escritor? Escritor também. Tá que tá. Então, e o seu livro? O senhor não vai escrever o seu livro? Não tenho mais pique para isso. Mas eles têm. Então. Mas quem que o senhor trouxe? O senhor trouxe o pastor Miguel. Orlando Máximo. Pastor Orlando Máximo foi o senhor? Acho que sim. Acho que lá de Mauá, né? Trouxe também, acho que o pastor Alberto, que era de Bauru, fez parte também da sua equipe, não fez? Pastor Alberto de Bauru fez um trabalho com ele uma época. Não, eu sei que o pastor Alberto ele não era muito ligado nós conseguimos levar ele para superintendência, levar ele para frequentar em Marília, que acho que era o Ivanildo, né? Aí nós conseguimos levar, aproximar. Aí ele se firmou lá, aí depois foi criada a superintendência lá de Bauru, né? Isso. E ele foi o responsável. Aí ele ficou como superintendente. Exatamente. O senhor, sim, pode falar. A superintendência de Ribeirão Preto também, quando saiu lá o antigo, aí eu falei, vou escolher um novo superintendente, passei para o pastor Luiz. Eu falei, é o Roberto Carlos. Falei, sim. Falei, mas é o pai? Falei, não, é o filho. O filho. É o filho que tem. Mas nem conhecia, né, o filho. E está aí até hoje, né? Hoje o Roberto Carlos, uma pessoa que... Aquele jovem que estava ali é o filho dele, não é? É o filho dele. É o Daniel. É Daniel? Não é filho, é irmão. O Daniel é irmão. Não, ele estava com um jovem agora na Assembleia. Acho que é o filho dele, Josué. Josué. Pastor, né? Josué. E o irmão. E o irmão que é o pastor Daniel. Já está, vamos dizer, a primeira, segunda, terceira geração. Então, eu sei que, na realidade, quando foi para escolher, outro que nós formamos a superintendente de Jundiaí, eu trouxe o pastor que já faleceu. Horaci? Horaci. O senhor que trouxe? Exatamente. Eu sugeri ele como superintendente ali, né? Que era uma superintendência nova, né? Então, sim. Trouxemos ele lá. Ele tinha tido um problema e tal, mas mesmo assim a gente vamos colocar o pastor Horaci. E deu certo também, né? Deu certo. Deu certo. O senhor sempre teve, pastor, eu ia perguntar, testificar e perguntar, mas o senhor sempre teve na sua vida essa questão de ser meio que uma das facetas do Espírito Santo, né, que é aquele encorajador, né? O senhor sempre foi essa pessoa, aquele paracleto mesmo, aquela pessoa que eu sei que eu vivi isso e eu vi muitos, tenho certeza que a turma do nosso tempo lá de Arthur Alvim está assistindo agora, está lembrando disso, porque não foi só comigo, o senhor fez isso com todos aqueles. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito engraçado, o senhor quando nos separou ao diaconato,
a minha turminha não queria ser diácono. Ela falou, não vão querer não. E aí a gente não chegou nem a fazer tudo que, os cursos, as coisas todas. E eu achei muito interessante a atitude que o senhor tomou. O senhor chamou a gente e falou assim, vocês não foi isso que ele disse com todo carinho, ele disse, vocês não fizeram o que era para ser feito, mas eu vou consagrar vocês. Eu, Cláudio, e eu não lembro quais outros dois, mas nós somos 4 consagrados no mesmo dia. Eu não lembro quem, mas assim, o senhor via, é o que eu sempre digo, o senhor via e investia e incentivava. E eu vejo que isso, né, pastores? Isso é uma coisa que passou pela vida do pai de vocês, né? Tem passado até hoje, né? Interessante que na parte ministerial da minha família, eu falei, o André era um pastor desde que ele, acho que você, não sei se foi com 10 ou 11 anos de idade, ele foi batizado com o Espírito Santo, sim, né? Aí e não podia batizar quem tivesse menos de 12 anos. Ele não tinha. Não sei se era 10 ou 11, mas ele foi batizado com essa idade. Porque ele já tinha a chamada do Senhor, não tinha necessidade de esperar completar 12 anos. Ele foi batizado. Né? Quando o senhor aposentou da Sharp, eu lembro que o que ficou no seu lugar, ele foi em casa nos visitar. O Bueno. Eu lembro disso. E o Bueno contou pra gente que achava que o meu pai odiava ele. Meu pai enchia ele de serviço, cobrava ele de tudo. E no final, o meu pai estava preparando ele para substituí-lo. Ele falou isso chorando na sala, pastor Marcos. Nós estávamos em roda, eu devia ter 11 para 12 anos, eu não esqueço disso. E ele falou, eu achava que teu pai me odiava, que ele estava me perseguindo. E eu não aguentava, mas ele estava me preparando. Aí quando ele falou que ia aposentar, ele falou assim, a minha indicação é você, o Bueno vai assumir meu lugar. Eu não esqueço disso. Que tem já esse sentimento que você falou de enxergar talentos e projetar. Imagina, era a época que ele ganhava quantos salários? 30 salários. 30 salários. 30 salários, já pensou? Você imagina? Era essa época aí, Gabriel. A gente não era qualquer coisa, não. Quando eu falo com o pastor Paulo de Freitas que a gente precisa levar legado, é uma das coisas que eu procuro fazer na minha vida, sabe? Isso eu aprendi com o senhor, a promover pessoas. Eu tenho um prazer em promover pessoas, porque o senhor fez isso comigo. E o senhor não tinha motivo nenhum para fazer isso comigo. Porque eu mais te atrapalhei no seu ministério do que te abençoei em algumas épocas. Eu me lembro quando o senhor... a primeira pessoa que apresentou grupos pequenos para mim foi o pastor Martinelli. E aí ele, com aquele jeitinho dele, dividiu a igreja. Não era dividir, mas cada um de nós fomos para as casas. Eu fui para a casa da irmã Maria, da irmã Joana, parente do pastor Walter, eu que cuidava, e ele colocou para cuidar do grupo, e eu não sabia, ficava perfeito. Falei, gente, esse negócio não vai dar certo. Era eu, a irmã Joana, a Lisete, a Márcia do Douglas e o pessoal, nós tínhamos um grupo ali, ele que começou, quantos anos isso? Que era o movimento, o modelo de grupos familiares. Exatamente. Né? E eu nunca vi, gente, já vi o pastor Martinelli austero, dando ordem, porque tem que ser meu, mas eu nunca vi o pastor Martinelli falar assim, vou desistir, eu nunca vi, vou desistir de você porque você não serve. Eu acho que vocês não devem ter visto muito isso, né? Não tem isso. Tá fazendo para não caminhar, mas eu vou continuar insistindo com você. É verdade. Eu posso dizer isso, pastor. É verdade. A gente tem que se preparar, né? Não depende. Se você, por exemplo, a minha vida foi uma vida administrativa, né? Porque eu me aposentei com uma experiência só de gerente de RH, fui gerente de RH e gerente de indústria também, né? Uhum. Então, quando eu trabalhei, por exemplo, no Cotonifício Guilherme Jorge, quando foi a ocasião que eu era jovem ainda, eu comecei como departamento pessoal, depois eles me passaram para contabilidade. Eu estava fazendo o curso técnico, então eu tinha alguma pequena noção. Mas eu fazia a contabilidade de uma empresa lá, porque era um grupo grande, né? Então eu fazia a contabilidade de uma empresa. Então isso tudo me ajudou na parte administrativa, porque a gente tem noções de contabilidade. Uhum. Então a igreja precisa de pessoas com esse conhecimento, né? Sim. Então isso eu trago até hoje em dia. Uhum. Tudo que eu aprendi praticamente foi só... por exemplo, o computador, quando entrou a área de informática, quem me deu a primeira orientação foi o pastor Carlos Ricas. Uhum. Dali depois eu peguei e aprendi, falei, não precisou mais nada. Sim.
Então eu cheguei a fazer a revista, a nossa revista fazia, porque eu achava interessante. Aí eu aprendi um programa, o PageMaker, e através do PageMaker eu fazia jornal, cheguei a fazer jornal. No Conselho de Pastores de Franca, eu tinha um jornal lá, tem alguns exemplares comigo. Então a gente fazia jornal, mexia com tudo, com Corel, PageMaker, Word, Works, eu mexia com tudo, mas não sabia, nunca tive um professor, entendeu? Tudo porque eu mergulhava naquilo e aprendia. Então a gente passava. Então eu informatizei o conselho, que no meu lugar lá, quando eu saí do conselho, ficou o Orlando Júnior. O Júnior ficou no meu lugar, eu ensinei ele da fazenda. Acho que naquele tempo eu nem sei se era informatizado ainda o conselho. Já era, né? Já, né? Eu sei que eu deixei ele lá fazendo, já ficou no meu lugar fazendo essa parte financeira, né? Então, eu acho que a gente deve se interessar e fazer o melhor. Sim. Sempre o melhor, ser responsável. Então, foi isso que aconteceu. Então, no conselho foi uma experiência muito boa que eu tive. O pastor Orlando Silva, um grande amigo, a gente tem muita consideração. Ele atendeu o meu filho André, que trabalhou com ele na secretaria, fazia secretaria, né, da região lá. Eu trabalhei na Junec, né? Depois eu fui trabalhar com ele. Você trabalhou com ele? São Miguel, você trabalhou exatamente. E, então, o meu filho, o primogênito aqui, o Daniel, né, que não estava com a gente trouxe ele também para participar, né, para entrar no Brasil Paraquedas, na denominação, que ele não era, né, e está até hoje aí, graças a Deus, e o pastor Denis e o pastor Amauri, né, todos eles. Então é uma bênção grande a gente que Deus proporcionou dos filhos todos estarem engajados com a... E outra coisa, todos nós somos casados com uma só esposa. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Todos eles se perguntavam quantos anos você tem de casado. O pastor... 46? 46 anos de casado. O André... 33. Então todos eles, né, bem casados, respeitadores, pais exemplares, entendeu? Tudo isso. E a Miriam que casou também. E a Miriam, a minha filha. O Ricardo. Miriam, eu orei muito também. Quem não orou, né, pastor André, pela Miriam? A Miriam do tempo que passou conosco. Miriam, não sei se foi 46 anos de idade que ela casou, né? 46 anos de idade. Velhinha, é? É seu irmão que está falando ali no cantinho. E Deus preparou, né, um esposo para ela. Está com quantos filhos? Não tem filho nenhum. Peraí, eu confundindo tudo. Acho que ela fica com os sobrinhos, eu misturei, foi tudo. Porque neto o senhor tem quantos? Já perdeu a conta já? Uns 10. Né? 10? Tem bisnetos também, uns 5, 6. Mas a Miriam, Deus preparou para ela um homem espetacular. Menino de Deus, né? Menino de Deus. E ele tem muito compromisso com a obra, ele é biólogo. Mas trabalha de marceneiro, é um artista. Ele é artista, ele faz coisas espetaculares. E é especialista em abelha, meu irmão. Apicultor também? Apicultor. Parabéns, Miriam. Olha aí, Deus te deu um presentão, hein? Que maravilha. Ô, pastor, me diz uma coisa. Como é que o senhor vive hoje, né? Porque eu acho que ver os netos, e numa longevidade na vida, eu vejo isso como um presente de Deus, né? Eu tenho pensado em como envelhecer. E eu tenho começado a orar ao Senhor para que o Senhor me dê condição de contar os dias com alegria na velhice, né? Porque quando a gente olha atrás, a gente pode olhar no retrovisor, a gente vê tanta coisa. Eu acho tão bonito a gente poder olhar para trás e ver essa construção enorme, né? É familiar, em todas as áreas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da velhice, né? Eu acho que o senhor trata isso com muita tranquilidade, porque o senhor está envelhecendo, como eu também estou, como todos nós estamos, mas o senhor trata isso no dia a dia. Eu queria que o senhor falasse um pouco, até porque nós temos muitas pessoas que chegam numa idade que nem a do senhor, ou até um pouco antes, e já está desistindo de tudo, para de pensar, achando que... Né? Eu sou grato a Deus e preparado para qualquer coisa, porque Deus nos prepara. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Atualmente, eu tenho, né, fazer o quê? O mal de Parkinson.
é degenerativo, então a gente tem que cuidar, porque faz diferença na fala, uma série de coisas, no equilíbrio que a gente tem. Então eu faço academia 3 vezes por semana. Olha isso. Né? Então a gente já faz as caminhadas, os aparelhos todos lá, dando para fortalecer a perna, né? Porque a tendência de quem está com mal de Parkinson é acabar numa cadeira de rodas, que a gente tem visto, né? Então, mas Deus tem me dado força para fazer essa forma aí. Então eu sou grato a Deus, não tem que agradecer a Deus só pelas coisas com saúde, tem que agradecer a Deus quando está sem saúde também. Por tudo eu louvo ao Senhor, mesmo na enfermidade. Então a gente estamos preparados, fazer o quê? Não pode desistir. Que nem o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, que ele falou, sobre a partida, ele falou, mas eu vou continuar aqui porque estão precisando. Então, da mesma forma, eu me conformo, eu não peço pela morte, eu aguardo aqui a vontade de Deus. Entendeu? Há uma utilidade do Senhor, né? O Senhor está sendo útil. Essa consciência é muito interessante. Atualmente eu faço a contabilidade, faço o caixa da congregação que eu participo, né? Um caixa contábil, com o programa que eu tenho, que é contábil, que é o Money, eu faço lá, entrego a coisa perfeita para o contador da igreja, né? Então, isso é tudo, me motiva, porque você com mal de Parkinson, você tem que fazer atividades intelectuais para você não acabar, né? Então é importante isso aí. O senhor continua lendo, seu processo, lê, medita, escreve? Eu faço durante o dia, aliás, todo dia eu faço uma meditação que eu passo para umas 100 pessoas. Eu recebo. Você recebe? Eu recebo todo dia. Mas eu não mando para você. Eu recebo. Recebo. Manda de vez em quando. Não manda todo dia, mas eu recebo sim, pastor. Eu faço todo dia, já faz mais de não sei quantos anos que eu faço todo dia. Quadradinho, amarelinho e tal, eu recebo sim. Então, mas eu ponho, acho que no Face, também coloco no Face, né? Então, é essa meditação. E muita gente vê isso aí. Então, isso eu faço pela manhã, pode ver, às 4 horas da manhã eu estou lá, já colocando... 4 horas da manhã? 4 horas. E só dorme depois de orar por todo mundo. Tem uma lista de oração, meu nome está lá, pastor, põe meu nome lá, pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho essa lista que todo dia de manhã faço a leitura da palavra de Deus, todo dia leio um capítulo. Agora eu estou no livro de Amós, estou terminando Amós. E todo dia eu faço essa leitura, passo depois para as orações, né? Eu sei que dá mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, por dia que a gente faz essa parte, pela parte da manhã. Muito bom. Né? Que bom. Pastor, eu queria agradecer o senhor, a gente está aí com um tempo, né, gostoso, até para não lhe cansar muito, agradecer essa oportunidade de deixar esse presente para a gente, aí, para a posteridade. Como eu sempre digo, o Papo Reto, desde o primeiro dia que a gente começou, foi com uma ideia da gente sempre trazer uma informação, uma palavra, um conselho, algo primeiro para mim e para o pastor Gabriel, que somos nós dois que estamos por trás, e depois para os irmãos. Eu queria assim deixar as suas considerações finais do pastor André e também do pastor Daniel. Pastor, fica à vontade, dê um conselho. E eu estou pedindo sempre isto para os pastores assim que já são os nossos decanos. Dê um conselho para esses meninos abaixo de 40 anos que estão chegando aí hoje. São poderosos, são abençoadores, mas parece que de vez em quando esquece algumas coisas, esquece quem foi que abriu o caminho. E dá um conselho para eles. Eu sei que vai vir uma palavra de sabedoria maravilhosa. Bom, o primeiro conselho que eu quero dar é que não tome nenhuma decisão de si mesmo. Se você tiver um ministério, aguarde Deus falar, mostrar exatamente. E como foi com Gideão, que ele buscou confirmação, não vai pela primeira chamada. Peça 2 ou 3 confirmações antes de você tomar uma decisão. Porque isso aí é que vai te dar a vitória. Porque quando Deus direciona, por exemplo, para mim direcionou por exemplo, para cidades quentes, se você estiver direcionado por Deus, não vai te fazer diferença alguma. Agora, se você for, por exemplo, para uma cidade quente sem direção de Deus, você não vai se sentir bem lá, você não vai se acostumar com o clima. Então, e outra coisa,
quando Deus manda você para um lugar, Ele já prepara tudo. Por exemplo, quando eu fui para Prudente, Ele preparou no mesmo dia, escola para os meus filhos, que estavam estudando, no mesmo dia. Uma casa não para alugar, Ele preparou uma compra de uma casa no mesmo dia para mim. Entendeu? Deus confirma tudo. Entendeu? Então a bênção está nisso, ser obediente à palavra de Deus. E como disse, quando eu saí, por exemplo, de Prudente, Deus mostrou para mim, abriu um caminho, voltar para a Babilônia ou continuar lá, mas a Babilônia naquela ocasião seria voltar para São Paulo, a Babilônia era considerada São Paulo. E eu falei, não, eu vou voltar então, porque Ele me deu liberdade de escolha, mas das outras vezes não. Ele falava comigo para sair na hora certa, eu saía, deixava a igreja entristecida, mas a gente também entristecia, mas tinha que obedecer a palavra do Senhor. Então, transferindo a igreja, nunca entregar uma igreja caída. Se você perceber que Deus não está te abençoando, que é o momento de você sair, saia, não se preocupe que Ele vai preparar um outro caminho para você. Vai te preparar algo talvez melhor ou um direcionamento. Então, para mim, sempre foi assim. E quando entregamos a igreja, a última igreja de Promissão, interessante, em Promissão, eu cheguei lá, já tinha umas 4 ou 5 pessoas para batizar. Eu já recebi um legado de irmãos para batizar. Só que quando eu saí, eu também deixei quase 10 pessoas para batizar quando eu saí. E num ano e 2 meses que eu fiquei lá, não sei se realizamos, acho que 3 batismos. Olha. Foi uma benção. Reformou a igreja? Reformamos a igreja. E depois quem me sucedeu fez crescer, mas eu peguei uma igreja que não estava, o pastor que estava lá não estava sendo o Brasil para Cristo. Eu peguei uma igreja nessa situação. E quando entregamos ela já totalmente voltada para a obra. Muito bom. Então, que vocês que estão nos ouvindo e que têm um ministério para cumprir, faça isso e você terá sucesso, porque Deus vai te abençoar. Se você ficar numa igreja sem a bênção do Senhor, se Ele mandou você sair e você não sai, então vai acontecer de você cair no seu ministério. Você não ter sucesso mais porque você foi desobediente. Então é isso que eu quero passar para vocês. Essa experiência que eu vivi, que Deus... E aonde interessante que antes de sair de Franca, eu fui num bairro que eu comprei uma igreja, comprei uma casinha lá, e estabelecemos a igreja, que é onde eu estou agora congregando. E nessa igreja, a bênção se cumpriu. E quando eu morava em Franca, no tempo que eu dirigia a igreja lá, nós ampliamos. Só tinha a igreja sede, nós criamos e uma congregação pequena que era realizada na casa de um irmão. Então nós deixamos algumas igrejas instaladas, que estão até hoje lá, e Deus tem abençoado. Então, em todo lugar que nós passamos, nós deixamos amigos. Se eu vou lá, eu tenho uns amigos que... né? E quando eu saí, por exemplo, de Arthur Alvim, uma das pessoas que eu queria deixar também, se quisesse, era o pastor Walter, né, que ele era presbítero. Então eu queria deixá-lo no meu lugar lá. Mas ele não foi, ele não quis, né? Mas o que acontece? Hoje ele é uma bênção também, está dirigindo, né? Está lá em São Sebastião hoje, pastor Walter, querido. Então é assim, você tem que estar atento naquilo que Deus está te colocando no coração para você viver, para você fazer. Muito bom. Tá? Obrigado, pastor. Pastor André. Só gratidão ao pastor Marcos Ferreira, ao Gabriel, tá? Todo o pessoal que é aí da audiência do Papo Reto. Gratidão por esse momento tão particular, tão especial que Deus proveu, né? Eu confesso que estava incrédulo. Isso aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito feliz aqui de estar ao lado do nosso Pai ouvindo esses depoimentos. Deus abençoe, irmãos. Eu vou só completar mais um negócio. Sim. Pastor, tem 3 tipos de pastores. Tem aquele que fala, eu quero ser pastor, mas não tem chamada. E outro tem alguém que vai te indicar para você ser pastor, então ele também não tem chamado. E tem aquele que é chamado por Deus. Então que você seja um desses que é chamado por Deus. Entendeu? Como foi o meu caso, que eu expliquei, que antes não era nem diácono, não era nada, e fiz o primeiro casamento. Confirmação.
Meu Deus, que maravilha. Pastor Daniel, dá para pegar o pastor Daniel ali? Está escondido ali atrás. Vem aqui só para os irmãos verem você. O pastor André estava mais fácil. Pegou aí? Então, eu quero também agradecer muito ao pastor por esse trabalho que ele tem feito. Tenho acompanhado vários programas, são ótimos, maravilhosos. E hoje aqui está com meu pai é difícil de falar, ele não gosta de falar, ele sempre fica realmente um pouco mais ali nos bastidores, quem conhece sabe disso. E eu pedi fotos para ele não me deu foto, não deu confiança para mim. Não, ele é assim, é o seu jeito dele. Mas hoje, quando surgiu toda essa possibilidade, ontem à noite, na verdade, eu me atrevi a fazer toda essa combinação que ele diz do outro, sem ele saber. E deu tudo certo. Eu estava tudo com medo também de tocar todo mundo daqui, mas não sei. Ele é muito educado. Estamos chegando no fim, não deu tudo certo, graças a Deus. Eu estou muito feliz e o meu pai é o espelho. Como nós todos somos assim, né, Gabriel? Você também tem o seu pai como espelho. O meu pai é um homem íntegro, um homem honesto, um homem trabalhador, modesto, tem suas peculiaridades, muita gente tem medo dele, até nós, às vezes, né? Porque ele tem autoridade, né? Meu pai é assim, sempre foi assim. Mas todo mundo que o conhece sabe que ele é uma pessoa sincera, leal, uma pessoa franca. Então meu pai é uma pessoa maravilhosa. E nós, como filhos dele, estamos aqui na velhice dele para tudo o que vier. Viu, meu pai? Ampará-lo em tudo aquilo que porventura venha a necessitar. Até o dia de hoje ele não deixou. Ele é muito autônomo, tá bom? Sempre foi. E ele é assim. Mas nós estamos aqui, nós o amamos. Eu estou muito feliz por o senhor ter dado esse espaço aqui. Imagina, nosso. Esparramar um pouco mais isso, né? É um exemplo ministerial, um exemplo de vida, de pai, de marido, de tudo que nós temos. É o nosso pai. Muito bom. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço. Quero agradecer ao pastor André por abrir as portas da casa deles, né? Uma Raquel e os demais, os filhos. E assim, se nós conseguirmos, vamos colocar também o depoimento tanto do pastor Denis, como do pastor Amauri, como da Miriam, né? Então vamos ver se a gente consegue encaixar aqui, né? Eu quero agradecer a você que esteve conosco, mais uma vez, muito obrigado, pastor Martinelli, que Deus te abençoe e que compartilhe, conte para as pessoas aí, tá? Não deixe passar, está guardado, uma recordação, mas como eu tenho dito sempre, é muito importante que a gente possa estar entregando flores em vidas. O que nós fizemos aqui hoje foi entregar uma pequena flor em vida para o pastor Martinelli, agradecendo a Deus. A minha casa agradece a vida do pastor Martinelli e a vida da irmã Rosinha. É memorial lá em casa, a Lisete tenho certeza que está escrevendo aí, está por trás disso, muito feliz com que isso aconteceu, porque é uma história, nós chegamos, nós estamos onde estamos hoje. Tem o dedo dessa família, tem mesmo, conselhos, a Lisete sempre comenta, conselhos da irmã Rosinha, o pastor, o que ele fez pela minha vida, né? Quem começou todo esse trabalho, quem enxergou a minha vida como pastor, como tudo isso que eu sou hoje, foi o pastor Martinelli, depois o pastor André e os irmãos e a família. Eu queria agradecer muito a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus, tchau!